Olá, eu sou Gustavo Mendes, professor de Finanças e Planejador Financeiro e palestrante do terceiro Congresso Nacional para os Bancários nesse ano de 2024. Você está prestes a iniciar uma das gravações dos nossos últimos congressos. Mas antes, eu quero te dizer que você é o meu convidado de honra para estar junto conosco no dia 26/10 de 2024 no Centro Histórico de São Paulo, para que assim como aqueles que participaram no último congresso em 2023 viram e vivenciaram uma verdadeira transformação, você poderá viver essa transformação no ano de 2024. Para começar 2025 de uma maneira nunca antes vista. Aqui abaixo tem um link com todas as informações para você garantir o seu ingresso e participar. Venha, você é o meu convidado de honra. Aproveite ao máximo esse evento, absorvam todos os conhecimentos que vão ser compartilhados e se motive para que você sempre busque dar o seu melhor. Obrigado pela sua presença e espero que você tenha uma grande experiência aqui conosco. Aqui, para o nosso painel de hoje, olha lá, ó quem chegou aqui e ó quem chegou aqui. Fala, Antônio. Leonardo Morales e Lucas Montanini, sejam bem-vindos aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, pessoal. E aí, como é que estão? Galera, primeiro, obrigado aí pela disponibilidade. As agendas dos homens é disputada, não é fácil conseguir um horário com eles, hein? Ainda mais junto. Olha, não é fácil. Tá? E hoje a gente está aqui para falar sobre inovação, para falar sobre PJ, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Leonardo aqui. O Leonardo é um cara que é muito conhecido no mercado. Tem muita gente. Quem conhece o Leonardo aqui, coloca no chat, que teve uma vez lá que eu postei, que ele veio aqui na minha empresa, e aí teve um monte de gente que me mandou direct, assim, falou assim, puta, o Leonardo é sensacional, eu conheço ele do Santander, né? Da época do Santander do Léo. Celebridade, Leonardo, então. Não... cara, foi postar como assim, porra, o Leonardo, cara. Que legal. Então, galera, seja bem-vindo aí, viu? Muito bom ter vocês aqui. Show de bola. Muito bom. Bom, então, para a gente já começar o nosso bate-bola aqui, queria abrir espaço para que eles se apresentassem, para que vocês conhecessem, acho que melhor cada um contar sobre a sua jornada profissional, acho que fica até mais dinâmico. Eu vou começar com o Lucas. Lucas, conta para a galera quem é você, cara. Quem que é o Lucas Montanini? Bom, vou contar um pouquinho aqui, vou tentar resumir rápido aqui para vocês. Né? Eu sou empreendedor, né? Trabalhei na área de tecnologia aí por mais de 12, 13 anos. Construí várias startups ao longo da minha jornada, né? Fui empreendedor nato mesmo, hoje eu tenho 37 anos. E há 5 anos atrás eu construí uma tecnologia, né? Uma startup de Bank as a Service nesse mundo financeiro, onde a gente conseguia desenvolver produtos para empresas criarem as suas próprias fintechs e para as empresas embedarem sistema financeiro dentro do seu ecossistema, né? E há 2 anos atrás, em 2021, a gente foi adquirido pelo Banco Modal, 100%, né? A startup ela começou ali pequenininha, com 2, 3 pessoas, eu e meu sócio, há 5 anos atrás. Depois a gente cresceu, vendemos a operação, tinha quase 100 pessoas aqui na nossa empresa, nossa startup, chamava LiveOn. E aí, após a aquisição do Banco Modal, a gente virou sócio do banco, né? Hoje eu sou sócio do Banco Modal, sou head de negócio dentro do Modal as a Service, que é um canal do Modal. E recentemente, né, para quem vê aí as atualidades, vê notícias do mercado financeiro, o Grupo XP adquiriu também o Banco Modal e a gente está aqui nessa transição para o Grupo XP, né, e onde também todos os sócios do Banco Modal vão virar sócios da XP. Então, em breve, serei sócio aqui da XP também. Dando uma resumida aqui, Léo, Antônio. Muito bom. Léo, agora é contigo. Conta para a galera quem que é o Léo. Conta um pouquinho da sua jornada profissional aí. Cara, a minha jornada é ao contrário da do Lucas, né? Olha que loucura. Eu virei executivo agora. Cara, eu tô há 27 anos, 26 anos, completando 27 anos no mercado financeiro, né? Eu comecei no Bradesco lá em 95, cara, e aí passei pelo Safra, tive uma passagem
4, 5 anos Bradesco, Safra, e os últimos 17 anos eu atuei aqui no Santander, né? Uma parte dela ainda como gerente regional, tal, e os últimos 13, 14 anos como superintendente, responsável pela operação de pessoa jurídica no interior de São Paulo. Então, já trabalhei em Rio Preto, em Botucatu, a minha última passagem foi em Bauru. E aí, cara, o ano passado, eu tomei a decisão de empreender, né? Fazer o que o Lucas fez a vida toda aí. De empreender, a gente botou uma fintech de pé, o Flow Banco, e eu estou aqui liderando esse projeto. Eu estou à frente da fintech, a gente é um banco digital, na verdade, dedicado para o negócio de pessoa jurídica, que eu acho que a gente aprendeu a fazer isso bem ao longo da nossa jornada. 1 ano de empresa, a gente tem bastante coisa legal já para contar, uma experiência, obviamente que empreender não é um desafio simples, né? Ninguém me enganou, né? Me disse, é facinho, vai lá empreender, é moleza. Muito pelo contrário, a gente sabe dos desafios que é empreender, no Brasil, especialmente, ainda mais complexo, mas tem sido uma grata surpresa, assim, tanto do ponto de vista de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, profissional e especialmente de resultado também. Nossa fintech completou um ano agora esse mês e a gente já está aí rodando acima das expectativas, o que é muito importante, né? Muito positivo. A gente está super otimista com esse processo todo. Então, eu construí e aprendi bastante ao longo desses 27 anos com as pessoas, com as equipes com as quais eu trabalhei, com as empresas por onde eu passei, são bancos assim extremamente importantes, muita gratidão por todos eles. E agora eu trago um pouco desse aprendizado para construir um negócio nosso aqui, né? Mais com a nossa cara, com mais tecnologia, mais assim em linha em resolver a dor do cliente mesmo. Então, a gente, nesse primeiro momento, não está preocupado em ter 1 milhão de clientes, a gente quer ter um pouco menos, mas que eles sejam bem atendidos, que eles tenham lá uma oferta decente, que eles tenham ali um negócio que atende de fato a necessidade dele. Enfim, o propósito é esse. Então, cara, eu estou muito feliz, otimista. Ou seja, né, Léo? De bancário para banqueiro. Banqueiro ainda não. Eu gosto de dizer que é fintequeiro, né? Banqueiro. Rapaz. Fintequeiro acho que é a melhor expressão, mas, poxa, cara, legal. E isso não é uma coincidência, né? No meio do caminho eu conheci o Lucas, ele era o responsável pela operação da Laivon, a antiga Laivon que virou Modal, e a gente chegou a construir um pedaço ao início da jornada do banco juntos aqui, né? Ele me ajudou bastante lá, me dando os caminhos ali. A gente usa a tecnologia do Modal, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, e que é algo que o Lucas trabalhou nos últimos 5 anos, e isso faz uma diferença enorme aqui no mercado. É o que ele falou, uma lojinha, uma loja de departamentos, uma loja de qualquer segmento, um comércio, pode ter uma estrutura financeira simples ou robusta, sofisticada, depende do tamanho do cara, para atender ou capturar mais oportunidade no dia a dia. E a gente aqui que tem experiência de banco, consumiu, construiu, comprou do Modal essa tecnologia para botar de pé aqui uma operação de banco mesmo, financeira, usando um pouco da experiência que a gente tem. Eu tenho um sócio aqui por trás, na verdade tenho 2. Um deles é de FDIC, que já está há anos no mercado e também trabalhou comigo em algumas instituições. A gente tem um fundo de investimento, um FDIC, que é a Flow Invest, que está há 30 anos no mercado, uma empresa super consolidada. Então, cara, é isso. Eu tenho 47 anos de idade, tenho 10 a mais que o Lucão. Eu sou formado em marketing, sou pós-graduado em finanças, tenho MBA em gestão de negócios pelo INSPER e gestão de negócios pela FIA na USP também. Sou paulistano, moro em Jaú desde 2009, sou santista, e é isso, cara. Esse é o Léo. Os jauenses estão dominando a área hoje aqui, hein, galera? Os jauenses, todo mundo de Jaú aqui, tá? E olha só, uma das coisas que mais assustam os profissionais, o Léo que estava liderando equipes de ponta, né, há um tempo, e hoje também está, porque tem o time sob sua gestão, sabe muito bem disso, essa questão de inovação tecnológica. Porque as coisas elas já evoluem há bastante tempo, né? Então, eu falo que se o mercado ele para, né, se uma instituição financeira se dá ao luxo a parar, ela é engolida pelos concorrentes. Então, ela não tem escolha. Ou ela se desenvolve, ou ela é adepta às mudanças, ou ela tem um destino final que é curto e é certeiro. Ela vai ser engolida. Então, trazer inovação para dentro de casa não é uma escolha.
para as instituições financeiras e também para outras empresas do mercado. Se parar no tempo, lascou. E tem um monte de coisa nova, e a velocidade da introdução de novas tecnologias, ela vem aumentando ao longo do tempo. E isso assusta muitos profissionais, porque muitas vezes o bancário que está aqui assistindo a gente não tem tempo de se atualizar e entender o que está acontecendo. E aí eu queria jogar a bola para o Lucas agora, né? O Lucas participa dessas questões de desenvolvimento, tecnologia, para ele contar para a gente, assim, o que está acontecendo de novo, cara? O que tem de novidade para entrar no mercado, ou às vezes que até coisas que já estão acontecendo, mas que a ponta não faz nem ideia do que está rolando, cara. Não, legal. Você estava falando agora, né, Antônio, de tempo, né? Empreendedor, o Léo está sofrendo na pele agora. Tempo acabou, não tem mais tempo, né? Então, sempre a gente consegue arrumar um tempo. Eu quero dizer, a gente trabalha ali 8, 10 horas por dia, a gente tem as nossas prioridades, mas se a gente colocar alguma coisa na nossa cabeça, um propósito, a gente consegue sim arrumar tempo para fazer aula, para melhorar os conhecimentos, se atualizar. E hoje o mercado financeiro ele está em constante atualização, né? A gente há 2, 3 anos atrás, pós-pandemia, a gente teve aí uma fintechização no mercado brasileiro, né? Uma obrigação em digitalizar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, vocês lembram aí que 2020, 2021 houve esse excesso de atualização. Então, a gente evoluiu nesses últimos 2, 3 anos o que a gente iria evoluir em 7, 10 anos, digitalizando o máximo de pessoas possível. E hoje, basicamente, o mercado financeiro brasileiro ele é um dos mais atuais, tecnologicamente falando, no mercado mundial, inclusive. Né? Então, a gente está à frente de Europa, a gente está à frente de América Latina, de América do Norte, em sistemas financeiros ali, em tecnologia, né, que eu falo. E o mercado, ele não para. Né? Então, há 2, 3 anos atrás, aí, muitas instituições de pagamentos foram criadas. Né? Então, o que é uma instituição de pagamento? Né? É uma instituição financeira, só que com menos regulação do que, por exemplo, uma instituição financeira, uma IF, vamos dizer assim, né? Um banco mesmo. E aí era muito flexível isso há tempos atrás agora, né? Então muitas empresas acabaram virando fintechs, né? Então a gente teve um boom aí de fintechs nesses últimos anos. E o que eles oferecem? Oferecem produtos financeiros de vários tipos, né? A gente pode falar desde um Pix, né? A gente pode falar de crédito, a gente pode falar de seguros, de consórcios, até trabalhando um pouco como correspondente bancário, que era uma moda muito comum isso, né, antigamente, né? Olha, eu sou um correspondente bancário, eu vendo aqui alguns produtos de alguns bancos, né? E como que eu vendo isso, né? Aí enfim, hoje você pode vender pelo TikTok, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo Instagram, com lives no YouTube, tem uma série de caminhos que você pode conseguir vender, e a maioria dos bancários, né, gerentes de bancos, né, eles têm ali os seus clientes na mão, e a gente está vendo também um problema, né? Ou seja, os bancos digitais estão crescendo, os bancos tradicionais estão ficando mais digitais, e aí com isso começa a ter altos volumes de demissões. Nos últimos anos a gente teve recordes de demissões de gerentes bancários, de analistas, de pessoas que trabalham em bancos mesmo, porque os bancos eles enxugam a sua máquina, né, de pessoas e digitalizam muita coisa. E aí isso é um problema. O que o bancário que ficou aí 15 anos, 20 anos trabalhando com banco, o que ele vai fazer? Porque ele vai para o mercado, como que está esse mercado? Então, eu acho que é uma excelente opção que você está fazendo, Antônio, porque não só quem já está trabalhando, ou quem já trabalhou em banco, tem a oportunidade de conhecer as novas tecnologias, de conhecer os novos produtos, de conhecer as novas regulamentações que o Banco Central, que a CVM está colocando hoje disponível para o mercado brasileiro, e aí conseguir ganhar dinheiro. Quem sabe começar a empreender como o Léo começou, dar esse primeiro passo é difícil, começar a achar outras linhas de receitas, de monetização, e aí a gente está aqui para ajudar. Quais são os produtos que estão vindo aqui no mercado? Como eu já falei, alguns Pix, crédito, consórcio, entre outros ali, mas como que eu vendo isso de forma digital? Como que eu
eu vendo isso para o meu cliente que eu tinha lá no banco, como que eu vendo isso para o mercado, né? Então, acho que é bem legal esse movimento, mas, assim, a atualização não para. Tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Mas acredito aí que vai ter muito mais aí para você contar depois, Antônio. Muito bem. E aí, já puxando agora para o Léo aqui, né? A gente vai fazer esse bate-bola. Tech e empresas, tá? Galera, tem muita curiosidade, Léo. A gente sabe que a PJ é um caminho que é uma alavanca, né, na carreira de um profissional de banco. Ela acaba sendo um caminho que, se escolhido, pode te levar para algumas posições rápido, né? Então, poxa, tu vira um gerente PJ, depois de gerente PJ, você sobe nível, né? Empresas de um alto nível. Corporate, né? Isso. Aí tu pode virar um gerente de agência, a poder assumir depois posições de analista ou de superintendente, por aí vai. Então, o caminho PJ, ele é um caminho que acelera um pouco a carreira do profissional. O que a gente tem de novidades na questão PJ, né, em empresas? O que as empresas estão buscando? O que a gente tem de inovação entrando no mercado? E acho que, além disso, né, o que o profissional que quer ir para a PJ precisa se preocupar em aprender? Quais são as skills que ele tem que desenvolver, né? Conta aí pra gente. Cara, todas as vezes que eu sou convidado para falar de PJ, eu me sinto até suspeito para falar, porque minha vida inteira eu dediquei ao negócio de PJ, seja como gerente, lá no início na jornada do Bradesco, meio que assistente, depois eu fui gerente regional, superintendente, sempre responsável pelo negócio de pessoa jurídica. E assim, existe um contraponto muito grande aqui nessa discussão de tecnologia e PJ, porque quando a gente olha do ponto de vista das empresas, sempre a expectativa é de que a tecnologia traga mais eficiência para o processo. É inevitável, o que o Lucas falou aqui é perfeito. Então, como é que eu torno meu processo mais eficiente? Com isso eu economizo mais grana, melhoro minha margem, a gente não vende como vendia antes, o mercado está mais restrito, a economia está mais recessiva, e aí eu preciso criar aqui mecanismos não digo de enxugar a estrutura, de demitir pessoas, mas tornar o processo mais eficiente. Então, tornar o processo mais eficiente é fazer com que ele seja mais barato e produza mais. E isso impacta diretamente, às vezes, em trocar pessoas por tecnologia, por sistema, por hardware, enfim. Do ponto de vista do banco, cara, é o contrário. O que funciona é o modelo antigo de fazer negócio com empresa. Então, eu vou começar de trás para frente, respondendo a tua pergunta. Qual é, na minha opinião, o principal skill que o cara que deseja ir para a PJ deveria ter? É disponibilidade, cara. O cara ser disponível para a empresa. Ele tem uma carteira de clientes, ele tem que criar proximidade, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que estar próximo lá da empresa no dia a dia para saber exatamente o que o cara precisa. Eu não tenho que ir com uma lista de produtos na mão e ir lá e oferecer para o cara, você não quer comprar isso, quer comprar aquilo, não. Você tem que ter, a cada oportunidade de estar com o cliente, você tem que ter na mão um mísero conhecimento de como é que o negócio do cara funciona, como a vida dele pessoal funciona, como é que a estrutura de negócio dele se ele tem estoque, se não tem, o que ele vende, tudo sobre a empresa, para que você traga, porque a expectativa do empresário com você é que você traga para ele algumas alternativas. Às vezes o cara tem um viés super da operação, sabe como as coisas funcionam, mas não tem um viés financeiro. E ele precisa que o gerente faça esse papel de consultoria e não de vendedor de produto. Então, eu vim aqui trazer um capital de giro para você em 24 vezes com uma taxa excelente. Puta, mas não é isso que... Será que é isso exatamente que eu preciso? Então, disponibilidade é o principal skill do cara. Agora, não dá para o bancário também ficar sentado ali, achando que está próximo, está disponível. Hoje em dia já é o suficiente para ele garantir um bom atendimento. Até porque os empresários, eles também estão o tempo todo se atualizando. Eles querem saber, eles querem novidade, eles querem conhecer outros produtos, eles querem conhecer outras alternativas, outros mercados. E o gerente que não está preparado tecnicamente para ter uma conversa mais estruturada com esse, acaba ficando para trás. O cara perde a credibilidade, o cliente deixa de falar com ele no dia a dia, vai trocando ele pelo gerente do banco concorrente que tem um skill um pouquinho mais apurado em tech, enfim.
Eu fiz uma palestra recente, você também teve a oportunidade de participar, Antônio. Aliás, foi um grande desafio para mim, né? Porque eu fui fazer a palestra um dia depois da tua. E, cara, você é um showman, né, amigão? Fiz uma baita de uma palestra. Quando eu abri minha palestra, eu falei para o casal, não tenho a mesma expectativa em relação a isso. Foi um desafio para mim, cara, fazer uma palestra depois da tua, mas ok. E tinham bancários também participando desse evento, a gente trocou bastante figurinha, e uma das coisas que um professor, inclusive, provocou ao final é, Leonardo, você não acha que, independente da área que a pessoa estude, o que ela resolva fazer no dia a dia aqui, o cara faça economia, faça finanças, faça contábeis, administração, seja o que for, faça pós, marketing, que daqui para frente, conhecer um pouco de TI, estudar TI, sabe, tecnologia, estudar mesmo, cara, conhecer como é que as coisas acontecem, como elas são construídas, vai facilitar o dia a dia das pessoas? A resposta é óbvia, sim, cara, sim. Sim. Eu não sou um cara que conhece tecnologia, eu estou aprendendo muito agora, muito. Eu tenho bastante proximidade com a equipe do Modal que me atende aqui no dia a dia, eles me ensinam bastante no dia a dia. As pessoas da minha equipe que trabalham com tecnologia me ensinam bastante no dia a dia, e eu percebo que isso faz uma diferença enorme no meu dia e exige que as coisas mudam tão rápido, isso exige que eu aprenda mais, ainda mais todos os dias. Então, hoje não dá mais para você se desconectar disso, cara. Você tem que estudar qualquer coisa que você resolva, que você se identifique como na profissão ou pessoalmente, mas não conhecer e não estudar tech daqui para frente vai fazer com que você, na linha do tempo, vai ficando de lado. Não tenho dúvida disso. Eu falo muito para a galera, e aí eu queria saber se você chancela isso, o lance do portfólio, né? Porque assim, o que eu percebo que é um dos principais desafios? Essa questão do produto. A gente tem uma demanda, às vezes, da instituição de tipo, hoje é o dia D do produto tal, o outro tem lá os seus desafios, né? Tem o seu relógio para correr atrás para entregar seus resultados, e aí a gente acaba esquecendo da visão cliente, vai para a visão produto, e acaba não aproveitando uma visita comercial para fazer um contato mais profundo com o cliente. E aí eu falo muito para a galera assim, o lance do portfólio. Tu precisa investir em desenvolver o teu portfólio. Quando eu falo portfólio, não é portfólio de produto, não, tá? Tô falando portfólio de conhecimento. Vocês precisam investir em conhecimento, e não é conhecimento do produto só. Você tem que ter um conhecimento geral. Eu falo que você tem que ser um grande generalista, tem que saber muito de muitas coisas. Porque quando tu vai falar com um cliente PJ, e você vai sentar na mesa dele, ele tem os desafios do negócio dele, às vezes o cara tem uma indústria metalúrgica, e depois da sua segunda visita do dia, você vai falar com um cara de tecnologia. E você tem que ter condições de sentar na mesa e escutar esse cara falar dos desafios da empresa dele, falar o que ele quer da empresa, qual que é o futuro, quais são os objetivos, e conseguir compreender você como banco, que tu está levantando a bandeira do banco ali, você é o banco naquele momento, você como banco, como que você vai ser ferramenta para ajudar esse cara a chegar onde ele quer. Perfeito. E muitas vezes, né, como o Léo falou, ele não faz ideia, porque o cara o core dele, né? O core dele é fazer o negócio dele ali, é fazer o chão de fábrica, é produzir dinheiro na atividade dele. Mas ele não sabe como os produtos que você oferece podem ser um potencializador para que ele chegue mais rápido. E como isso pode ser feito, né? Então eu percebo, Léo, que isso não só a galera de PJ, mas a galera de PF também peca muito. O pessoal não se dá o luxo de investir tempo de se desenvolver, de entender o que está acontecendo de novo, de entender sobre outros mercados, de entender da realidade dos seus clientes, de ler revista de empreendedorismo, né? Para quem quer ir para PJ, tem que ler, tem que aprender sobre negócios, para que tu sente lá e tenha portfólio. Cara, você falou um negócio aqui, Antônio, desculpa até te interromper. Na minha cabeça não existe uma grande diferença entre PF e PJ. Primeiro porque a instituição, os produtos, tal, eles se encaixam, obviamente, com cada necessidade, mas o papel do gerente é conhecer, falando da PJ, por exemplo, é conhecer o dia a dia do cara, saber quais são as necessidades, o que o cara faz, como é que eu encaixo aqui no dia a dia o que eu tenho para oferecer com as necessidades da empresa. Na PF é igual, a diferença é que, ao invés do faturamento, o cara tem um Prolabore, ou ele tem um Olerite. Ao invés de a folha de pagamento, ele tem a escola dos filhos. Então,
a dinâmica de olhar o dia a dia de uma empresa e de uma PF é muito parecida, cara. É muito parecida. Eu até falava isso para as minhas equipes de PF quando eu liderei regional comercial, que esse exercício de conhecer com profundidade a vida das pessoas ou das empresas é a mesma. A dinâmica é igual. Você vai encaixando ali o nível de conversa para o nível de complexidade de cada um dos negócios. Basicamente é isso. E hoje, hoje você papa muito cliente de grandes bancos aí, né? Sim. Grandes clientes, tá? Eu não sei se ele vai poder falar alguns dos, né? Mas enfim, aí fica na mão dele se ele pode, se ele não pode. Mas o que você sente hoje que é um grande facilitador para você conseguir trazer um cliente novo, tirar às vezes a operação do cara de um bancão e trazer para a tua fintech? Cara, acho que tem 2 pontos aqui que são bem importantes. Quando você resolve construir uma fintech, construir um modelo de negócio que você acredita que é vencedor, você constrói exatamente do jeito que você entende que vai atender a necessidade da empresa. Então, assim, aqui a gente não tem nada empacotado. Então, por exemplo, o cara, eu quero uma linha de crédito, mas eu quero que ela seja desta maneira. Tá bom, a gente desenha aqui. Fala com fundo, estrutura, desenha. Eu não vou lá com o cara e falo, ó, eu preciso de um dinheiro para investir em estoque. Beleza. Qual é o teu ciclo de produção? Você vende em qual prazo? Para entender mais ou menos a necessidade de dinheiro do cara. Ah, é tanto. Ah, então eu tenho aqui para você um capital de giro, uma conta garantida. Não, mas o capital de giro qual é o prazo? No mínimo 12 e no máximo 36. Puta, mas 36 não me atende. Estou dando um exemplo aqui. Ah, eu preciso de um capital de giro, mas eu quero que seja assim, um fluxo. Cara, você não tem muita margem para fazer isso quando você fala de um banco tradicional. Então, a gente aqui como fintech, a gente consegue construir meio que on demand, sabe? O cara quer de um jeito, a gente estuda dentro do fundo e monta a operação. Essa é uma vantagem, mas acima de tudo, né, do produto e tal, e por incrível que pareça, tá? Esse cliente, ele não está muito preocupado com a taxa, com o preço, não é esse o ponto do cara. Eu falo, não, eu te trago aqui. Bancário tem essa mania, né? Puta, eu venho, ó, faz comigo aqui que eu faço uma taxinha melhor para você. O cara não está preocupado com a taxa. Ele quer rapidez no atendimento, ele quer um negócio que não seja burocrático, que ele consiga contratar de maneira mais ágil, e ele quer um negócio que resolva o problema dele. Então, se você costura personalizado aqui, tá, o preço nem é um problema. Agora, o relacionamento com o cliente também, isso é um negócio assim que ainda faz muita diferença. Então, você, na história, no teu ciclo profissional, você cria relacionamento com as empresas e uma relação de confiança tão grande, né, de o cara não tomar uma decisão. A gente tem clientes assim históricos que acabaram se tornando amigos, inclusive, que o cara ele cria um vínculo tão forte com você que o cara não toma uma decisão na empresa sem te ouvir, ainda que ouvir não impacte na decisão, mas ele quer te ouvir. Cara, eu estou pensando em investir nisso, vou fazer isso com a grana, o que você acha? Cara, eu acho que você deveria fazer assim, assim. Ainda que ele não siga o seu conselho, mas o cara liga para pedir tua opinião. Isso não tem preço, né? Isso ainda faz bastante diferença. Por isso que eu digo, quando você se aproxima da empresa, conhece o negócio do cara, oferece para ele aquilo exatamente que ele precisa, sabe as dores, sabe como resolver, esse cara, você vincula ele de uma maneira com a tua... vincula o atendimento à tua competência, o que você desenvolveu ali, o teu trabalho com ele no dia a dia, que é difícil desvincular. Então, obviamente, né, desde que deixei o Santander, eu acabei visitando empresas que conhecia ao longo da minha jornada no banco, eu visitei, sabendo quais eram as dores deles e levando algumas alternativas, a gente teve muito êxito aqui, assim, alguns cases bem legais de negócio que a gente conseguiu customizar, tal. Mas assim, para quem está na live aqui é bancário, então, puta, eu não consigo lá no Santander customizar nada, cara. Eu tenho que vender ali o que eu tenho, os produtos de crédito são aqueles e tal. E aí, cara, então, conheça para valer o teu cliente, saiba exatamente o que ele precisa, seja para o teu cliente uma referência para os negócios, para as decisões no dia a dia, e isso vai ser fundamental.
Ô, Lucas, eu quero aproveitar essa deixa do Léo aqui, né, sobre essa questão de customização. E uma coisa que a gente percebe até que bancões, você está numa estrutura gigantesca aí, eles andam se preocupando com esse lance de customização, né? Porque isso realmente é um ofensor, não conseguir customizar muito. Tem coisas que vocês recebem de demanda aí sobre o que a gente pode buscar de tecnologia para deixar mais customizável o negócio lá na ponta? Tem coisas que vocês desenvolvem aí ou recebem demanda para desenvolver para conseguir com que um grande banco, que é um naviozão, consiga, mesmo nas dificuldades, serem flexíveis? Vamos lá. Eu acho que assim, a flexibilidade, acho que é um dos pontos principais aí que o Léo estava comentando, né, o que você falou agora, que é um diferencial nessas fintechs, né? Então, além da proximidade com o cliente, ou seja, as fintechs elas conseguem ter uma proximidade muito maior com o cliente, então ela consegue conhecer mais o cliente, ela tem normalmente uma estrutura enxuta, né? Ou seja, um custo muito mais baixo que qualquer banco, enfim, porque a gente está falando de formas digitais e a gente está falando também, como na verdade vocês comentaram, flexibilização, né? O que é flexibilização? É trazer produtos on demand para o cliente e construir junto com ele, né? Então, quando a gente fala de produtos customizáveis, a gente tem aqui um diferencial dentro do Modal, que é justamente trabalhar essa experiência e essas customizações com o cliente final. E aí a gente tem duas pontas, né? A gente tem o cliente final, que é o cliente da fintech, que a gente tenta entender junto com a fintech a demanda que ele precisa, e a gente tem também o cliente fintech, que a gente, entendendo o que o cliente quer de produto, a gente vai lá e constrói essa jornada, e a gente facilita. Então, para essas fintechs, a flexibilização, a customização é extremamente importante, e a gente está ali. Você falou de navio, né? Eu gosto muito quando às vezes eu vou falar em alguns podcasts ou vou dar palestra também, eu falo muito dessa estrutura pesada, né? Então, um bancão, ele tem uma estrutura pesada, ele é um navio, né? Ele é uma embarcação gigante que, para ele mudar o rumo dele, ele precisa, não sei se vocês lembram aqueles filmes antigos lá, o Titanic, vão virar, né? Para virar aquele navio lá demorou, né, 2, 3 horas e não conseguiu virar, e aí bateu no iceberg, tá? Então, assim, é muito pesado para fazer uma curva. Agora, as fintechs, o nosso modelo que a gente trabalha é um modelo muito mais ágil, muito mais flexível. Então, a gente precisar virar, precisar customizar, é muito rápido, né? Então, a gente consegue, ali de forma menor, né, enxuta, tá no meio daqueles bancões, daquelas embarcações grandes, né, como analogia, e eu falo muito que parece os jet skis, né, ou lancha, é rápido, é menor, mas é rápido, tá ali no meio ali, e é só não trombar em um grandão que tá tudo certo, né? Então, a gente tem essa flexibilidade, de fato, customizamos muitas coisas, né? E a gente tem exemplos, né? Como o Léo aí, um bancário se tornando banqueiro, a gente não tem só ele, tem outros bancários, né? Que ligaram para a gente, falou: olha, eu tenho um sonho, eu quero ser empreendedor, eu quero vender produtos aqui também, enfim. E aí foram também para esse mercado, ou conheciam nichos, como você falou, né, Léo? Acaba tendo muita proximidade com empresas, com PJ, que aí acaba dando um match legal para tentar empreender e tentar, enfim, ter novos produtos aí, né? Então, acho que então, a customização é bem legal aqui da nossa parte, e a gente prioriza muito, a gente acha que é muito importante. Flexibilidade e customização. A gente demanda muita coisa do Modal, inclusive, né? No início da jornada, a equipe do Lucas foi super aberta lá com a gente, do tipo, esse botão aqui não funciona, isso aqui na visão do cliente faria mais sentido se fosse assim, e eles toda hora ali trabalhando para desenvolver de maneira bem rápida, porque eu ia até comentar aqui sobre os grandes bancos, que tem um ponto aqui, bancão não tem essa flexibilidade toda, não tem esse poder de se movimentar rápido, assim, num curto espaço de tempo. Então, acho que uma coisa que é importante ressaltar, Antônio, é a rapidez da resposta. Isso é que o cliente espera também. O cara que gera uma demanda do tipo, eu preciso disso, daquilo, ele quer uma resposta rápida, ainda que seja um não.
né? Então, às vezes, a gente, para não perder negócio, a gente fica cozinhando o cliente. Não, eu estou vendo aqui, a minha área de crédito está olhando, olha, tranquilo, está faltando só um negocinho aqui, eu já vou... E aí o cliente vai ficando desapontado, vai ficando frustrado com o atendimento, isso é muito ruim. Então, acho que uma das coisas para bancário aqui, de grandes bancos ou de cooperativas que também são grandes, ter respostas rápidas, assim, eficientes, saber dizer não para o cliente não é um problema, né? O cliente ele quer uma resposta rápida, até para ele ter tempo de tomar uma segunda decisão. Então, o cara te procurou, não consigo te atender, a gente não tem apetite para esse crédito nesse momento, eu não posso te atender por essa razão. Acho que é melhor para você aqui, pensando no cliente, né, dar uma resposta mais firme, rápida, do que ficar nesse, puxa, veja bem e tal, enfim. É um negócio de comprometimento mesmo, de postura. A Janaína trouxe uma questão aqui, eu até coloquei o comentário dela aqui na tela, que eu acho que é um bom tópico para a gente discutir. Ela fala o seguinte, ela diz que ela é gerente PJ, ela está numa cidade pequena, e, segundo ela, lá o relacionamento não funciona. Se a concorrência fizer uma taxa 1 milésimo menor, o cliente vai embora e leva toda a carteira junto. Eu já vou abrir para o Léo falar sobre isso, mas tem uma pesquisa que foi feita, galera, pela revista Venda Mais, que inclusive é a revista do Raul Candeloro do primeiro dia aqui com a gente, que foi feita uma análise junto a milhares de clientes para entender, além do preço, o que eles valorizavam num relacionamento. Né? Então, assim, o preço era um dos fatores que eles tinham que elencar ali se era importante ou não. E sabe o que foi mais interessante dessa pesquisa que a Venda Mais levantou? O preço não ficou em primeiro lugar. Então, o preço não foi o fator mais importante. Eu não estou falando que ele nunca é, mas ele nem sempre é. Então, o que apareceu nessa listagem? Até depois eu posso pesquisar aqui para passar a listagem completa, mas apareceu. Se essas pessoas podem confiar na empresa, se elas podem confiar no representante dessa empresa, que são vocês, ou seja, você passa credibilidade para esse cliente. Outra coisa que ele quer saber, se ele tem clareza que ele vai ter resultado com o produto que ele vai adquirir de você, e se ele sente que ele está tendo resultado. Uma outra coisa que eles valorizam, a disponibilidade e conveniência. O quão fácil é o acesso a você, o quão conveniente você é, o quão disponível você está. E preço aparece, mas lá embaixo da lista. E eu queria levantar a bola aqui para você, Janaína, e para quem está aqui. Muitas vezes a gente assume alguns paradigmas para a nossa vida, e a gente fica falando assim, não, todo cliente é taxeiro. Existem clientes que são taxeiros, tem cliente que vem por taxa. E eu gosto de falar que quem por preço vem, por preço vai, né? Mas existe uma boa parcela da sua carteira, e aí a gente não pode generalizar, que se você fizer o trabalho muito bem feito na construção de um relacionamento sustentável e saudável, você não vai perder fácil esse cliente. Não vai perder. Qual que é a tua visão sobre isso, Léo? Vamos lá. Janaína, ótima a tua pergunta, tá? A gente primeiro precisa entender, quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento, eu sou bem pragmático com esse turma, eu sempre fui com minhas equipes aqui em relação ao relacionamento. Relacionamento não é passar na empresa todo dia e tomar um café, não é chamar o cara pelo nome, saber o nome do filho, a idade, não é convívio. Relacionamento, ele é muito além disso. Então, imagina o seguinte, quando você vai namorar, eu gosto de dar esse exemplo, quando você vai namorar, ou você está paquerando alguém, você cria, você não chega lá e começa a namorar, né? Você começa a criar um relacionamento. Eu recriar relacionamento, na minha época, tinha que ir no orelhão, né? Pegar uma ficha, pôr lá, arrumar o telefone com alguém, ligar na casa da pessoa, a mãe atendia, você desligava, aquelas coisas todas antigas, né? Eu sou velho. Que isso, Léo? Hoje tem LinkedIn, hoje tem Instagram. Na minha época não tinha isso, tinha ficha de telefone, não era nem cartão, era ficha. Minha época era cartão. Era ficha. Aí, cara, você tinha que, para criar relacionamento, você começava assim, você ligava, aí marcava de encontrar no baile, na saída da escola, essas coisas. E aí,
você encontra uma vez, conversa, entende, conversa, outra, entende, vai, puta, aí depois se encontra num baile, aí pega na mão, dança, puta, aí e vai. O relacionamento vai se construindo assim, em fases, né? Até que um dia, se dá match, né? Se o relacionamento dá match, os desejos, as vontades, tudo se encaixam ali entre cliente, empresa e tal, da match isso vira um casamento, cara. E em casamento, você não fala assim, apareceu uma mais bonita aqui, tchau, obrigado. Pega as malas e vai embora. Não funciona assim. Casamento tem uma história por trás, cara. Tem um conjunto de coisas que aconteceram ao longo do tempo que geraram confiança, credibilidade, afeto, tal. E no relacionamento com a empresa é a mesma coisa. Então, assim, tem sim, tá? Tem sim aquele cliente que não tá nem aí para você. Esse cara, por mísero 30 centavos, ele vai embora num boleto de cobrança, num 0,10 numa taxa de crédito. Agora, para esses casos, a minha resposta sempre vai no sentido de o que eu, ou a minha instituição que eu represento, ou o produto que eu estou aqui oferecendo para o cara, pode trazer de eficiência financeira para ele, porque às vezes a eficiência não está no preço do produto. Então o cara vai lá e diz o seguinte, eu quero aqui um capital de giro em 12 vezes, para fazer aqui, comprar um estoque, produzir aqui meu produto e vender aqui 30, 60 e 90. Beleza. Cara, quanto tempo você compra e produz? 30 dias. Em quanto tempo você vende? 30, 60 e 90. Então, seu ciclo aqui é 120 dias? Por que você precisa de um capital de giro de 12 meses? Então, a taxa do Itaú é 3,40 para um giro de 12. A minha é 3,60. Aí o cara vai fazendo Itaú. Só que assim, eu tenho que mostrar para ele que ele não tem que ficar na operação por 6 meses, porque o ciclo dele é menor do que isso. Então, mesmo que eu faça o 3,60, se ele tomar comigo aqui uma outra linha, uma conta garantida, qualquer outra coisa de prazo mais curto, em linha com o ciclo operacional dele, esse cara vai ter uma economia financeira de metade do valor que ele economizaria no juro fazendo no concorrente. Então, assim, eu consigo mostrar para o cliente no dia a dia essa eficiência financeira. Se eu tiver capacidade de mostrar isso para ele, em números, porque esse cara que é taxeiro é o cara que é só ligado na finança. Então, eu tenho que mostrar para ele os outros atributos que estão por trás. Não pensar assim, eu preciso de um capital de giro em 12 vezes. Qual que é a sua taxa? 3,5. É do Itaú? 3. Então vou fazer com o Itaú. É óbvio, isso parece óbvio. Mas será que eu estudei a operação do cliente? Eu entendi que o capital de giro é aquilo que o cara precisa? No ciclo operacional dele, cabe uma linha de longo prazo, assim, de médio e longo prazo como essa? Não cabe. Então eu não estou ofertando para o cara o produto certo. Nem o Itaú está fazendo isso. Eu posso ser muito mais eficiente que o Itaú, cobrando mais caro, mas mostrando para o cara o produto que é exatamente que ele precisa. Por isso que eu volto lá. Relacionamento não é o café. Eu passo todo dia na empresa, a gente no interior aqui gosta de brincar, de dizer que quando o cara tem relacionamento na empresa, ele mija de porta aberta, né? Eu mijo de porta aberta nessa empresa? Tem relacionamento lá? Não é só isso. Relacionamento não é simples assim. Pensa que um relacionamento com uma empresa é igual a um casamento. Você se considera a esposa da empresa ou marido da empresa? Se sim, você tem um relacionamento com ele. Se não, você é só um peguete da empresa, sabe assim? E até complementando, Léo. Aí quando o cara não está mais afim, eu pego o Itaú. Quando eu não estou mais afim do Itaú, eu pego o Sicredi. É assim. A comparação é igual. E até complementando o que você está falando, né? Assim, dentro da minha estrutura, eu tenho mais de 50 fintechs que eu cuido, que eu dou conselhos, que eu ajudo na estruturação, desde PF, PJ. Então, meu time, ele ajuda essas demandas. E a gente tem demanda de tudo aqui, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, que o Léo comentou, né? Eu sento ali com os meus clientes. Quem são os meus clientes? Meus clientes são as fintechs que têm essa dor de conseguir vender ali para o cliente final. Então, essas fintechs elas chegam para mim e falam, Lucas, a taxa está cara, está muito alta, eu estou perdendo para o banco A, para o banco B, meu cliente está saindo. Então, eu sento lá e aí vem o que o Léo acabou de falar. E aí eu começo a entender o modelo. Para que você quer esse capital de giro? Você quer 100 mil reais. A taxa está 4%, estão te cobrando 3,5%. Pô, legal. Você vai fazer o que com esses 100 mil aí? Eu vou comprar estoque, eu preciso pagar uns fornecedores. Então, peraí, então. Vamos ver essa operação. Vamos ver o que você consegue com esses 100 mil reais antecipar, por exemplo, para ganhar desconto lá dentro
do seu fornecedor, quem que são esses fornecedores, quais são os produtos que você está comprando. Então, entender o cliente, entender por que ele precisa do dinheiro, e o Léo falou isso muito bem, às vezes nem é o produto correto, às vezes pode ser uma conta garantida entre outro produto, e aí você dá uma opção para esse cliente, fazendo cálculo na frente dele, que ele não precisa de todo esse dinheiro, ou que essa taxa que ele está pagando de 0,5%, lá na frente vai virar positivo para ele, sendo que você está ajudando ele também no processo aqui. E aí ele vai começar a parar de brigar só por preço, né? Como você falou, né, Léo? Tem esses caras que são taxeiros. Por 0,1% ele vai para o outro. E aí ele está comprando, achando que está comprando um produto certo, ele está comprando um produto que ele não precisava. Está perdendo grana. Então, acho que relacionamento não é realmente só tomar um café, falar oi, como você está, mas é perguntar para o cliente para que você precisa de dinheiro, o que você quer fazer, é para pagar folha, é para pagar fornecedor, será que você precisa de todo esse dinheiro? Eu te dou esse dinheiro aqui, já aplica aqui, às vezes eu tenho uma aplicação que esse dinheiro pode ficar aplicado e aí pode, enfim, essa taxa parecer grande, mas não é tão grande assim. Então, existem várias formas, e acho que são essas formas que só o relacionamento vai te fazer pensar, né? Não só a taxa. Aí a taxa começa a ficar irrelevante. É claro, taxa, como o Antônio falou, é a quarta opção ali de preferência, né? E aí vem confiança, resultado, disponibilidade, agilidade, né? Eu vi comentários aqui falando de agilidade, é rápido. Peraí, eu te resolvo o seu problema, te ajudo a resolver o problema, né? E te coloco ali um valor correto, né? Não que estão te vendendo aí. Às vezes que estão te vendendo é que você não precisa, né? Então, isso que é relacionamento. E aí a gente começa a gerar um negócio, galera, que chama reciprocidade, né? Às vezes, quando você consegue construir isso, né, criar esse ambiente junto ao teu cliente, com foco no sucesso dele, inclusive é o tema da palestra de sexta-feira, né, o sucesso do cliente, porque a gente está vivendo a era do cliente. E quando eu falo a era do cliente, não é o cliente tem sempre a razão, porque o cliente nem sempre tem a razão. Mas a gente está vivendo um ambiente que o cliente ele espera e deseja ter resultado com o que ele consome de vocês. Então, a pergunta que fica é, eu estou conseguindo criar essa sinergia entre o produto que eu tenho e ofereço e vendo, e o resultado que eu gero para esse cara, e isso está claro para ele, o valor que eu estou agregando na operação dele, né? E quando a gente deixa claro, o cliente sente, né, tem essa clareza do valor que eu agrego na operação dele, a gente começa de forma inevitável a gerar esse efeito que é um gatilho mental, né, de reciprocidade. Então, quando a gente constrói isso, o cliente pode ter os clientes que têm perfil para isso, né, que sentem isso e entendem a importância. Às vezes vai aparecer uma operação que vai ser 0,10 mais barato em outro banco, mas você já fez tanta coisa por esse cara, você já trouxe tanta solução, você já agregou tanto valor na operação desse cara, que naquela operação ele vai aceitar fazer um pouquinho mais cara contigo. Mas é por conta do contexto da relação com você, tá? Mas a fragilidade no relacionamento, muitas vezes, ela é construída pelo próprio profissional do mercado financeiro. Você não está conseguindo profundidade nos seus relacionamentos empresariais, nos seus relacionamentos de negócio. Muitas vezes pela velocidade que o banco cobra de você, e aí você não consegue se dar o luxo de prestar um atendimento de qualidade, né, que a gente percebe isso, não se aprofunda na realidade do cliente e não está disposto a ajudá-lo, né? Eu falo que tem muito sanguessuga aí no mercado, né, Léo e Lucas, o pessoal está só preocupado em vender. Então, enquanto você compra produto meu, você me é útil. Mas a hora que você deixar de comprar produto meu, ou de eu te oferecer uma linha de crédito, tu comprar a CAP junto, tu comprar o consórcio junto, o dia que você não fizer mais, cara, esquece. Para você eu já não ligo mais, eu tenho que ligar para outro, porque eu preciso bater minha meta. Mas se você constrói essa relação mais saudável, você começa a gerar resultados como consequência. O resultado, eu sempre falo isso, né? Que o resultado ele é consequência de outros fatores. É a somatória das causas, que são as suas atividades operacionais, e da sua estratégia. Se a sua estratégia for relacionamentos sustentáveis, com profundidade, e você tiver causas que são atividades operacionais, visitar o cliente, fazer o trabalho bem feito, a consequência vai ser um resultado saudável. Agora, se você tiver causas e a estratégia for um lixo, o seu resultado vai ser ruim. Né? E assim, demora, né? Né, Antônio? Né, Léo? É difícil no começo e esse relacionamento ele demora, sei lá, meses, anos, mas no momento que você cria esse relacionamento profundo,
Aí a gente não tem mais, ele talvez nem vê a concorrência mais. Ele já liga para você e já, olha, preciso desse produto, me ajuda aí, né? Porque você resolve, facilita, agiliza, entende e ajuda ele, né? Mas demora e dá trabalho. E galera, eu sei que a gente parece um ZT falando disso, né? Porque você fala assim, não, esses caras tão loucos, velho. A hora que chega aqui na agência, não dá para fazer esse trem desse jeito, não, cara. Quero ver você vir aqui com o regional. O regional chama Leonardo, tá aqui atrás de mim correndo. Eu tenho que entregar a meta de capital de giro. Quero ver você, né? Mas assim, tu tem que ter essa capacidade de receber a pressão, que é a necessidade que uma regional tem, e entender a tua estratégia de negócio, que é o que você, como você gere a tua operação, porque você tem uma operação na tua mão, tu tem um negócio, se você tem uma carteira, você tem um negócio na sua mão. Então, tu tem que ter estratégia para fazer esse negócio girar. Né? O pessoal acha que nós estamos meter aqui de estar falando essas coisas. Não, cara, eu tô vendo um comentário aqui na tela. Você tirou agora aqui do Rafael Zanqueta. O Rafa trabalhou na minha equipe em Cerquilho. É um grande menino aí, foi um baita gerente. O Rafa, um abraço aí, viu, cara? Você está coberto de razão. Relacionamento se constrói como consultor do cliente. O consultor é o cara que conhece com profundidade o negócio do cara, 100% comprado com a tua ideia. É assim, ó, existe sim, não dá para ser hipócrita, existe sim uma demanda no dia a dia que passa a impressão que você é incapaz de criar relacionamento, de você se desenvolver como profissional, de você conhecer a empresa com profundidade. Isso, como você mesmo bem disse, Antônio, ele passa por uma questão de estratégia. Então, é assim, eu estou assumindo uma carteira, eu me transformei num gerente PJ agora aqui recente. Existe um investimento, então, se você tiver que apanhar no bom sentido, né? Receber uma cobrança mais forte porque a tua performance, o teu desempenho em vendas não está bem, é no primeiro mês da jornada, ou no segundo, talvez. Por quê? Você precisa investir um tempo maior no começo para se aprofundar no conhecimento das empresas que você está assumindo ou que você está herdando lá de uma carteira ou que você está construindo. Então, quando você entra na empresa pela primeira vez, você vai... Porque assim, ó, muita gente vai se identificar com isso. Eu chego numa empresa e falo, ou ligo para marcar uma visita. Ô, seu fulano de tal, tudo bem? É o fulano aqui do banco tal. Ô, tudo bem? Beleza, beleza. O senhor tem 5 minutinhos para mim? Puta, 5 minutinhos não resolve. É assim, o senhor tem 2 horas do teu tempo para mim? Eu queria fazer uma visita aí, queria conhecer o teu negócio com profundidade e tal, eu preciso de 2 horas. Não, 2 horas eu não tenho. Então, quando o senhor tem 2 horas para me receber aí? Sexta-feira, 10 da manhã. Então, sexta-feira, 10 da manhã, eu tô aí. Eu não vou queimar uma visita, eu não vou lá para ficar 5 minutos para o cara me atender de pé na porta, porque se eu fizer isso, eu só vou conseguir falar de um produto ou de alguma coisa, e não é esse o meu objetivo. Então, quando no primeiro contato você fala para o cara que precisa de 2 horas, o cara, opa, peraí, ele já vai te receber de um jeito diferente. Quando você inicia uma visita e fala assim, bom, eu queria conhecer a tua história, ou assim, ó, eu usava bastante esses exemplos assim, nas visitas que eu fazia. Eu fui visitar uma empresa uma vez, aqui na região de Ourinhos, e era uma empresa centenária. E você visitar uma empresa centenária hoje em dia não é comum. Você visitar uma empresa que tem mais de 100 anos. E eu fui visitar uma empresa centenária. Mas sempre que eu ia visitar uma empresa com um gerente ou com alguém que me convidasse, um gerente geral, eu entrava no site da empresa, lia a história, fazia um exercício ali, olhava, se o cara já era cliente, eu olhava como é que ele está dentro do banco, o que ele tem, o que ele não tem. Às vezes no carro, indo para a visita, eu dava um briefing ali. E quando eu estava no carro indo para a visita, a gerente me dizia o seguinte, Léo, cara, esse cliente ele é ranzinza, ele não gosta de receber banco, ele é super seco, então assim, vamos ver o que a gente consegue lá. Eu falei, tá bom, beleza. Eu dei uma lida no portfólio da empresa, tal, não sei o quê. Quando a gente chegou na recepção ali, o cara veio assim, tudo bem? O cara tinha uma cara de ranzinza, não. Aí eu falei, ô, sou fulano de tal, tudo bem? Sou Leonardo do banco tal, prazer. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o senhor. Eu nunca visitei uma empresa centenária. Eu estou vendo aqui que agora, no próximo dia 15, a empresa vai completar 100 anos. Eu não sei se vocês estão preparando uma festa ou não, mas isso é motivo de muito orgulho. Parabéns. Em nome do banco e tal. Cara... Quebrou ele. O cara aceitou. Ele contou a história da empresa. Tudo que eu queria saber sobre a empresa. Mas quanto você paga nesse botão?
essa lâmpada acende de quanto em quanto tempo, se você deixar ela fechada, você economiza dinheiro. Eu fiz um relatório depois, ao final, então era um cliente impossível de fazer negócio, eles estavam indo lá para tentar, o cara ia ampliar a fábrica e eu tentar fazer um BNDES para ele comprou o terreno e queria, eu quero uma linha de crédito barata, se tiver alguma coisa, vem aí. Aí a gerente foi lá para vender a linha de crédito barata para o cara, que era um BNDES. Aí eu entendi a empresa inteira lá, batemos um papo, exploramos, o cara assim, um discurso positivo na largada gerou essa empatia toda. Aí abriu espaço para eu poder perguntar tudo que eu queria saber. Esse prédio é alugado, ele é novo, ele é velho, precisa de reforma, tudo. Esses equipamentos estão rodando, precisam ser trocados, há quanto tempo, tudo, cara. Então, resumo da ópera. A gente saiu de lá com a folha de pagamento fechada, um consórcio de imóvel para o cara comprar um galpão, porque o galpão não era dele, é próprio, era alugado. A operação de crédito que não era, nesse caso, o BNDES é o melhor produto para ele, porque ele não tinha time para fazer aquele cronograma físico-financeiro, manda nota, espera a medição, tal, não tinha estômago para isso. Então tinha que ser um negócio que eu desembolso o dinheiro rápido para ele, então tinha que ser um capital de giro com imóvel. Enfim, nasceu um mundaréu de coisa, cara. Então não existe empresa difícil, não existe empresa que não faz negócio, não existe empresário que não está disposto a receber o banco. Você tem que saber a melhor maneira de se posicionar e de abordar o cliente, cara. É isso. E tem que estudar para isso. Tem que estudar o cara antes, tem que saber com quem você está falando, tudo, tem que conhecer um pouco do negócio do cara. Ah, eu vendo aço. Aí você senta na frente do cara, o cara fala assim, cara, meu negócio está num momento difícil porque o preço do aço está impactando. Aí você está ouvindo o cara falar, mas você fala assim, puta, não tenho uma puta ideia de quanto custa o aço, cara. Né? E aí, como é que eu estou conversando com um cara que trabalha com aço, eu não tenho nem ideia de quanto custa um aço, eu não consigo falar nada com ele. Se eu te der uma linha de crédito hoje, de giro rápido, você compra o aço, você aproveita desse preço, monta o estoque, depois vende, paga à vista, ganha desconto. Isso vai fazer sentido para você? E o cara vai falar, claro que vai. Me disponibiliza isso agora, o cara não quer nem saber da taxa. Então, é isso. Né? Eu me empolgo aqui falando de PJ é fogo. PJ é fogo, cara. Eu começo a falar, eu me empolgo. Mas é isso. É isso aí. E aí, ó, só para vocês entenderem como que é importante isso, né? Eu vou contar um negócio interno nosso aqui. Todo o meu time está assistindo esse congresso. Então, poxa, nós reunimos vários nomes aqui e aí vocês escrevem nos comentários as dificuldades que vocês têm. E aí a gente discute aqui internamente sobre o que aconteceu no encontro. E por que isso? Porque eles precisam sentir o que vocês sentem. Eles precisam conhecer vocês. Porque como que eu pego um profissional meu que atende vocês, né? Poxa, teve um monte de gente aqui que queria entrar para o MBA, mas queria entender o porquê que esse MBA pode ajudar você na sua carreira. Se o meu profissional que vai te atender não entende das suas dificuldades, não entende do seu mercado, não entende dos desafios, como que vocês conseguem falar a mesma língua? E a mesma coisa você com o seu cliente PF, a mesma coisa você com o seu cliente PJ. Se você não entende da vida do cara, dos desafios do cara, você não consegue uma conexão profunda e não consegue ajudar esse cara de verdade. Então, assim, por isso que o lance do portfólio e também é dessa tua inclinação de querer, de fato, o interesse genuíno em ajudar o seu cliente. Tinha uma pergunta de PF aqui, alguma coisa aqui, né, Antônio? Tinha esse aqui, ó. Trabalho só com PF, estou muito interessado com o universo PJ. Outro mundo. Esse negócio de zona de conforto, cara, outro dia eu vi um cara, um influencer, aí ele chama... Esqueci o nome dele, cara, um cara bem conhecido, aí ele falou assim, cara, zona de conforto é um negócio que eu quero conhecer. Eu quero ir para a zona de conforto, eu não quero sair da zona de conforto. Eu nunca conheci essa tal de zona de conforto. Se ela existe, mostra onde ela está, porque eu não sei. Brincadeiras à parte. Zona de conforto é rotina, Léo. A gente sabe aqui que quando a gente fala zona de conforto, a gente navega num universo que parece confortável, né? A gente já sabe como os clientes se comportam e tal. Eu nunca tive uma experiência muito forte com PF. Desde o começo da minha carreira, eu sempre naveguei na PJ. Eu fui PF, eu fui gerente geral e eu fui regional comercial. Então, eu cuidava de PF, de PJ, tal, antes de ser regional só de empresas. E eu não acho que existe uma diferença muito grande entre PJ e PF. Já falei disso aqui no começo, né? Entender a dinâmica. Se a gente tiver tempo, Antônio, eu quero contar uma história aqui real. Se tiver bancário do Santander aqui, da nossa região,
provavelmente já me ouviu contando essa história, mas eu vou contar de novo, porque tem muita gente aqui que, inclusive, não é do Santander. Se a gente tiver tempo aqui, tipo coisa de 2, 3 minutos, eu quero contar uma história que ilustra bastante e vai fazer essa conexão toda de PJ com PF, porque, cara, bancário é bancário, entendeu? PJ, conhecer com profundidade a estrutura das empresas, sabe, te traz uma bagagem enorme, porque, cara, segmento de energia, segmento de metalúrgica, é comércio, é varejo, é atacado, confecção, tem de tudo. Então, você vira um multiprofissional, cara, entendendo um pouco de cada segmento. Isso na PJ é imbatível. Você fala, puta, onde está o maior aprendizado? Tá por conta disso, né? Olhando para o teu desenvolvimento, teu crescimento, conviver com profissionais, com CEOs, com diretores financeiros, com donos de empresa, alguns de estrutura profissional, outros de estrutura familiar, traz uma bagagem enorme. Mas a PF não é muito diferente. Então, eu já era superintendente no banco, passei por Botucatu e estava atuando em Rio Preto como superintendente de empresas. E aí, a minha conta, pessoal, era no Select de Marília. Talvez tenha até alguém do Select de Marília aqui. E na ocasião, a gerente geral dessa agência, eu tinha muita proximidade com ela, inclusive era assim, até bastante minha amiga. E eu demandei, cara, eu sempre me autoatendi no banco. Eu era superintendente, mas eu tenho minha vida aqui que é simples, cara. Recebe salário, paga as contas no app, não tem muita demanda. Cara, eu não demando nada do banco. Mas aí eu queria financiar um carro, então eu liguei para o gerente, falei, cara, vê se tem uma linha de crédito para mim aprovada aí para comprar um carro, tal, assim, assim, assim. E já aproveita e cota o seguro, que eu não tinha ideia de quanto custava o seguro do carro. Falei, não, pode deixar, já te mando. Passou um dia, nada. Passou outro dia, nada. No terceiro dia eu cobrei. Falei, pô, cara, ó, faz 3 dias que eu te pedi. Não, fica tranquilo, que eu te passo aqui hoje ainda a simulação tal do financiamento e do consórcio. Já vou aprovar aqui para você. Provavelmente eu não tinha a linha de crédito aprovada e o cara tinha que fazer uma proposta. Mas ele podia ter me dito já de primeira, cara, eu vou ter que fazer uma proposta que construir demora 3 dias para aprovar. Você tem esse timing para esperar? Puta, tenho. Então, beleza. Aí não frustra a expectativa, mas ele foi me enrolando. No 4º dia, eu liguei para a gerente geral, mas não era com uma dor própria, era dor de cliente. Eu falei, puta, se o cara tá eu sou superintendente no banco, tenho conta na agência do cara, o cara tá me atendendo desse jeito, eu fico pensando como é que ele atende os clientes do dia a dia, né? Isso é ruim. Liguei para a gerente geral. E o segmento Select não era a minha praia, tá? Não estava na minha gestão. Liguei para a gerente geral, que é minha amiga, falei, ó, seguinte, eu tô com uma demanda, assim, 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 eu pedi aí pro cara, o cara não me respondeu, 4 dias, pô, eu acho que você deveria rever, chama o cara, dá um feedback para ele, porque não pode, o cliente não tem esse timing para esperar, o meu negócio aqui não é uma dor de barriga, não é urgente, eu vou me virar, mas não é uma dor de barriga, cara, porque assim, a vontade que eu tenho, de verdade, é transferir minha conta para uma outra agência, mas falei num tom de desabafo, do tipo, o que você espera quando você fala isso? Um gerente geral. Não, Léo, que transferir tua conta nada, fica tranquilo. Já vou pegar aqui, já vou desenrolar, já vou ver. E quando eu falei, eu vou transferir minha conta para outra agência, ela disse assim, puta, Léo, fica à vontade, cara, acho que faz sentido que você mude tua conta. Aí eu falei, puta, ferrou, não tem um plano B. Eu não tinha um plano B. Eu não esperava isso, cara. Então, não esperava vocês ali, né, Léo? Eu falei, então, tá bom, obrigado. Desliguei o telefone e falei, agora eu vou ter que transferir minha conta, não vai ter jeito. E eu lembrei de uma menina, que era a Márcia, que eu posso falar o nome dela, Márcia, ela é gerente geral hoje do Select, ela cuida de um grupo de agências. A Márcia, ela foi minha gerente Van Gogh na Unesp de Botucatu, quando eu fui regional lá. E ela tinha sido promovida para gerente Select em Bauru e mudou para lá. E eu lembrei da Márcia, liguei para ela, falei, Márcia, eu tenho aqui minha conta no Select de Marília, aconteceu isso. Eu não quero confusão, não quero que ligue lá, não. Eu só quero o seguinte, transfere a minha conta. Qual é o impacto que eu vou ter? Puta, ela vai mudar o nome da conta, tem que trocar o plástico, aqui tem um... Mas ok, pode mudar. Beleza. Então, isso era tipo 2 da tarde, 5 da tarde ela me ligou, ó, número da tua conta é esse, agora é essa, da tua esposa é esse, já fiz a transferência, amanhã eu preciso fazer uma entrevista com você. Eu falei, puta, amanhã eu não posso, tal. Então, quando você pode? Sexta-feira, 3 horas da tarde, tá bom, beleza.
E depois eu preciso marcar com a tua esposa também. Tá bom. Cara, eu fui regional dela, trabalhou comigo, me conhece minha vida inteira, tá, uma beleza. Aí ela me ligou no dia combinado, lá na sexta-feira, para fazer um call. Eu achei que era coisa de 10 minutos para tirar alguma dúvida e tal. Aí ela começou, bom, Léo, vamos lá. Ela tinha um checklist, provavelmente. Com quantos anos você tá? Quando que você veio embora de São Paulo? Qual a sua formação? Qual a faculdade você se formou? E isso, e aquilo. E aí ela começou a me perguntar umas coisas que era meio sem pé nem cabeça. Que time você torce? Quantos anos seus filhos têm? E, cara, tudo coisa aleatória. Qual a tua cor preferida? E que time você torce? Essas coisas. Aí eu tava achando engraçado no começo, mas depois eu falei, Márcia, espera um pouquinho. Você já me conhece, cara. É necessário mesmo essa entrevista aqui, cara? Puta, já estamos 20 minutos. Ela falou, Léo, posso terminar? Eu falei, puta, pode, né? E aí ela, Beleza, Léo, acabei. Ó, obrigado. Eu vou montar aqui uma proposta comercial. Vou te montar uma proposta. PF, cara. Trabalho, funcionário do banco. Vou te montar uma proposta aqui, vou estudar a tua conta e volto com você. Você pode combinar, ver aqui certinho quando é que a gente pode... Apareceu um negócio na minha tela aqui. Você pode explicar certinho aqui quando é que eu posso falar com a tua esposa? Então, eu vou combinar com ela aqui. Aí agendei um horário, ela fez o mesmo exercício com a minha esposa. Beleza. Passou uma semana, ela me ligou. Você vai estar em Bauru essa semana? Vou, sexta-feira eu tô aí. Então, você pode dar um pulo aqui no Select? Eu queria falar pessoalmente com você. Tá bom. Vem tomar um café aqui, tem umas coisas para ajeitar com você, beleza. Aí eu já fui pensando, né? Eu vou chegar lá, ela vai querer vender um monte de coisa, né? Vai vir com um negócio de consórcio, aquela coisa toda. Beleza. Cheguei lá, na visita, ela estava com um calhamaço de coisa na mão. Ela assim, bom, Léo, ó, estudei teu caso aqui, já falei com a tua esposa, então, só para dar uma pitada aqui, na conversa com a minha esposa, ela falou, ó, a gente tem um carrinho aqui, bem velhinho aqui em casa, é um C3, é um carrinho bem antigo, velho aqui, caindo aos pedaços, que no fundo a gente não usa no dia a dia, mas a moça que trabalha aqui em casa, nossa secretária, a empregada, ela usa para ir no supermercado, para levar os meninos no inglês, na escola, para fazer algumas coisas e tal, e vai vencer o seguro desse carro aí e tal, então tá vencendo, precisa cotar, tal, beleza, cuidou de tudo. Aí cheguei na visita, cheguei na agência, ela, ó, bom, vamos lá, ó, previdência dos teus filhos, você tá pagando aqui para cada um, sei lá, na época, R$200. Você deveria estar pagando 315. Por quê? Você fez essa previdência no ano X, a inflação foi tanto, você nem corrigiu o valor, isso aqui está desatualizado. Então, eu estou aumentando a tua previdência aqui dos meninos, que você paga 200 para cada um, para 315. Tudo bem? Tudo bem, assinei. Ó, você tem 4 cartões de crédito aqui, 2 faz tipo um ano, esse faz 1 ano e meio, esse faz 9 meses que você não usa. E esse cartão que você usa está com limite excelente. Então, posso cancelar esses cartões, transferir esse limite dos 2 para cá? Pode. Só que é o seguinte, esse plástico que você tem, eu vou trocar. Vou te emitir um cartão X, que tem o benefício Y e tal, então eu vou mudar o seu plástico. Tá bom. Cancelou os cartões, então fica com esse por enquanto, você não ficar sem cartão. Eu vou pedir a troca, quando chegar você faz. Beleza. Cancelou os cartões, trocou. Ó, a CPFL da tua casa não está em débito automático. Estou cadastrando aqui. Tudo bem? Tudo bem. E a sua previdência aí de funcionário do banco? Tem um espaço ainda, seu salário aumentou um pouquinho e você não está fazendo jus ao 12 da renda anual bruta. Então, você tem um benefício fiscal aqui ainda que tem uma sobrinha aqui. Eu vou aumentar a tua previdência privada em X reais aqui. Eu falei, puta que pariu, cara. A menina estudou mesmo, meu Deus. Pode fazer. E aí ela assinou. Ela acabou de assinar. Aí assim, então é isso, Léo, beleza. Aí, eu estava me preparando psicologicamente para dar parabéns para ela, para falar, seu NPS aqui é nota 10, Márcia, puta atendimento, se você faz isso com os clientes, cara, meu, show de bola, estava me preparando, estava assim, em êxtase, cara, com o atendimento dela. Ela falou assim, esqueci de um negócio. E catou um envelope. Eu olhei assim no cabeçalho, era uma proposta de um consórcio. Aí eu falei assim para ela, Márcia, você não vai me decepcionar desse jeito. Eu estava aqui me preparando psicologicamente para dizer para você, Márcia, eu nunca na minha vida como bancário, nem como cliente, tive um atendimento tão personalizado assim, alguém que estudou minha conta, que viu esses detalhes todos. Tinha mais umas coisinhas de poupança, tinha um monte de coisa que ela ajustou.
E eu estava me preparando para te dar parabéns. E aí você me vem com esse negócio de consórcio. Ah, não, Márcia, não me decepciona. Ela falou assim, posso terminar? Posso. Então, tá bom. Então é o seguinte, Léo. Semana passada, dia tal hora, eu falei com a tua esposa. Entre outras coisas, nós falamos disso, mas entre outras coisas, ela me comentou sobre o seguro do carro que a empregada usa lá no dia a dia, tal. Ela me comentou alguns detalhes que não me passou em branco aqui, que está todo ralado, que o carro está amassado, que é um carro 2005, que ele é um carro velho, que é isso aqui, está meio batido, a empregada já bateu 2 vezes, tá não sei o que, não. Aí, Léo, o que eu fiz? Eu fiquei me perguntando, será que... E ela me comentou que eventualmente a empregada leva os meninos no clube, pega a pista, vai no Caiçara, vai no inglês, tal. Aí eu me pergunto, será que a segurança e o conforto dos teus filhos não vale uma parcela de R$459 e botar a proposta na minha frente? Será que a segurança e o conforto dos teus filhos não vale uma parcelinha de R$459 do consórcio? Cara, eu nem respondi, eu só assinei. Você vai falar não? Não vi o valor da parcela, não vi nada, só assinei. Eu abracei ela, falei, Márcia, cara, eu queria ter 20 Márcia na minha equipe. Deu um beijo nela, foi embora. Então é assim, cara. Na PF, na PJ, tal, a história é a mesma. Você conhece com profundidade teu cliente, você sabe qual é a necessidade dele. Eu nunca falei nada disso para ela, foi a minha esposa que falou. E ela vendeu o consórcio para mim, não vendeu para minha esposa. Mas ela tocou no ponto, cara. A mulher anda com esse carro, com os meus filhos pequenos. Ela pegou no ponto, é o conforto, é a segurança do teu filho. Não tem como você não... Troca esse carro, bicho, faz um consórcio. Olha que maluquice, cara. E é isso. Então, eu usei bastante esse case da Márcia para ilustrar, porque é um case de pessoa física, não de PJ, ele foge do contexto, mas ele traduz o que eu sempre digo. Conhecer a dinâmica da vida da pessoa física e de uma empresa para os negócios é a mesma coisa, cara. Pensando como bancário é a mesma coisa. Muito bom. Espero que vocês estejam tendo insights aí, tá? Porque muitas vezes vocês se veem com portas fechando, né, na frente de você para entrega de resultado, e aí escutando histórias como essa, você começa a refletir sobre a tua própria atuação. Então, reflita sobre isso. O que você precisa ajustar no teu relacionamento com os seus clientes? Né? O que você precisa melhorar na sua atuação comercial? Quanto mais de profundidade tu tem que alcançar nessas suas relações? Antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Lucas, né? O Lucas entrou primeiro, então antes da gente soltar a live aqui, a gente está trocando ideias sobre novidades. E o Lucas é um cara que está direto aí em eventos sobre inovação, né? E ele me contou um negócio aqui que eu nem sei falar o nome, cara. Um negócio meio difícil aqui, né? E que, segundo ele, é algo que tende a mudar muito o que acontece no mercado, né? E talvez criar algumas possibilidades aí com inovações. O que é essa parada que você me contou que parece que apareceu lá no Summit? É isso, Lucas? Apareceu no Web Summit. Eu não sei quem conseguiu ter a oportunidade de ir ou assistir, né, online, né? Mas foi falado, né, como um dos temas principais no Web Summit sobre Embedded Finance, né? Então, quando a gente fala em Embedded Finance, né, o que a gente quer dizer com isso? Né? A gente está falando de, em português, embedar, né, embedar finanças, né? Ou seja, embedar finanças dentro de algum ecossistema do cliente, seja um cliente PJ, um cliente PF. Então, a ideia do Embedded Finance é usar a tecnologia de fato, e aí, como eu falei, né, como que a gente vai vender algum tipo de produto financeiro? Como que a gente pode vender esse produto financeiro? A gente pode vender de forma digital. Como que a gente vende ele? Onde a gente vende? E aí tem várias plataformas digitais que a gente consegue vender esse produto, né? E aqui no Modal as a Service, a gente tem focado muito no Embedded Finance, que é embedar finanças dentro de um negócio. E aí é para gerar mais negócios, né? Então, a gente conversa muito com o Léo, depois o Léo pode dar alguns exemplos disso, mas como a gente consegue colocar um produto dentro de uma plataforma, e é um produto financeiro, onde a gente usa tecnologia. E aí a gente fala de Embedded Finance, é basicamente isso. A gente fugir das regulamentações bancárias, daquelas regulações que o Banco Central tem, que coloca impeditivo dessas fintechs usarem e trabalharem produtos, né?
a gente fica todo do nosso lado, essa parte burocrática, a gente tem do nosso lado toda essa estrutura pesada, vamos dizer assim, né? O Modal hoje, ele é uma instituição financeira, ele é uma corretora, ele tem investimento, tem crédito, tem serviços bancários, etc. Então, ele é a base regulatória, está tudo aqui dentro, né? Vamos dizer assim. E o que a gente faz é basicamente oferecer o Embedded Finance, a finança embedada. Então, quando um cliente PJ que quer oferecer, gostaria de oferecer um produto financeiro dentro do seu ecossistema, e aí a gente pode falar de exemplos da própria Flow, né, por exemplo, que é uma startup, começou ali com uma fintech de crédito, veio já do ramo bancário, né? O Léo trabalhou aí 27 anos como bancário, e aí teve ali uma ideia, teve um propósito, virou empreendedor, construiu sua própria fintech. Eu tenho outras fintechs, por exemplo, como a Veste Casa, que é uma rede de varejo que criou a sua própria fintech, oferecendo serviços financeiros para os seus clientes. E aí tem produtos como Pix, cashback, crédito, conta PJ, conta PF, a própria Volkswagen, né, que junto com o Modal também colocou de pé aí uma fintech, a Vol, não sei se vocês já ouviram falar, que vai se abrir para o mercado mais para frente, hoje está dentro do ecossistema deles, então a Volkswagen ele também está com a gente. Então, basicamente, o Embedded Finance é pegar toda a tecnologia, produtos financeiros, que a gente vai desenvolvendo aqui dentro e colocar isso à disposição do mercado. E aí, independente se o cliente é um banco ou uma fintech, é um varejo de loja, vende carro, por exemplo, é uma montadora, independente do que ele é, ele vai conseguir oferecer produtos financeiros com o Embedded Finance. E aí a gente está falando de qualquer produto financeiro, tá? Dei alguns exemplos aqui, como Pix, cashback, TED, boleto, consórcio, etc., mas tem muito mais. Pra vocês entenderem, galera, que o jogo está cada vez mais diferente. Está mudando e hoje vocês têm algumas bandeiras que vocês enxergam como concorrentes. E num curto espaço de tempo, né, Lucas, essa quantidade de bandeiras elas vão aumentar. Porque empresas que hoje você se relaciona que vocês não fazem nem ideia de que podem ser concorrentes de vocês, muito em breve podem virar. Por isso que cada vez é mais importante, a gente vem falando isso ao longo de todos os encontros, você buscar construir relações mais sólidas com os seus clientes, para você fortalecer esse vínculo. Porque cada vez mais você vai ter mais concorrentes. Porque as empresas, elas estão olhando, e aí vocês puderem complementar sobre isso, né? O mercado dessas companhias que estão buscando serviços financeiros para aproveitar melhor a base, ele também está mais desafiador. Então, eles também têm mais concorrência. Também está mais difícil. Então, eles olham para o negócio que é o seguinte, cara, como eu olho para o meu ecossistema e eu consigo olhar para esse cliente no centro da minha operação e servir ele de várias formas, em vários contextos, em diversas situações. Então, hoje o cara está aqui consumindo eletrodoméstico de mim, mas ele pode ter a conta corrente aqui junto comigo. E aí ele tem a movimentação financeira aqui comigo. E quando ele tem a movimentação financeira, se ele precisar de um cartão de crédito para comprar o meu produto, eu posso oferecer o meu cartão de crédito. E ele não precisa ir mais lá no Banco Santander, no Banco Itaú, na Sicredi, na Cicobi. Não, ele já está aqui dentro de casa. Então, ele vai fazer tudo aqui. Ele vai ter a movimentação dele, a conta corrente está aqui comigo, o débito automático está aqui junto comigo, né? Então, nós vamos ter alguns agentes do mercado aparecendo que vocês não fazem nem ideia e que vocês vão olhar para o lado e falar assim, opa, Magazine Luiza agora é meu concorrente. Opa, essa empresa aqui que eu sou cliente agora é meu concorrente também, né? Então, se vocês se anteciparem a esses movimentos que já estão acontecendo no mercado e cada vez vai ficar mais intenso, né? Melhor para vocês. Só complementando, né, Antônio? Muitos acho que estão assistindo a nossa live, devem falar assim, pô, meu concorrente é o Nubank, meu concorrente é o Banco Inter, meu concorrente é o C6, o meu cliente ele sai aqui do Bradesco, sai do Itaú, sai do Santander, sai dos grandes bancos e vão nesse bancos gratuitos, vamos dizer assim. E eu vou te falar, sim, é um concorrente, mas nem é os principais. A gente está vivendo um
uma nova evolução no mercado financeiro brasileiro, e aí vocês podem comentar aí aqui no chat, que eu tenho certeza que vocês têm conta em mais de 2 bancos, né? Quantas contas você tem e quais esses bancos que vocês têm? Pô, fala aí no chat, eu tenho conta em 3 bancos, eu tenho conta em 2 bancos, eu uso Santander para um tipo de produto, eu uso o Nubank para um outro tipo de produto. Então, o que está acontecendo hoje no mercado é que as pessoas, eles estão tendo vários tipos de contas, eles estão tendo mais contas, e cada conta vai atendendo de uma forma específica. Então, às vezes eu tenho uma conta PJ em um banco grande, às vezes eu tenho a conta PF num banco digital, às vezes eu tenho os dois, mas eu consumo cartão de crédito em um outro banco. Por exemplo, vou dar exemplos da RAP, né, aqui, que é uma... O Alisson está falando que tem conta em 12 bancos. Esse foi campeão, hein, cara? Eu até coloquei na tela aqui. Então, assim, a gente está vivendo num momento que a gente tem que conviver com as pessoas, com os nossos clientes, tendo conta em vários bancos, né? E aí a gente vai falar assim, somos o banco principal dele, e ele tem mais o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 12º, aí, como o Alisson está falando, né? E tem gente que até já perdeu o Alisson, que duvido que ele tem a senha de todos esses bancos aí, então cuidado. Né? Então, isso é bom, que ele não usa a mesma senha. Tudo quanto é quanto aí, ó. Então, eu acho que a gente está vivendo uma geração, né, inclusive uma geração nova, né, que tem lá muita facilidade de ter várias contas em vários bancos, consumir vários tipos de produtos, né? Antônio, você falou de compra aqui um micro-ondas, você vai lá num banco Inter, por exemplo, você compra um micro-ondas, você vai num C6, você consegue comprar uma passagem, né? Então, o que acontece? Esses bancos, eles estão oferecendo produtos lá dentro, não só produtos financeiros, né? Então, por que não pode ser ao contrário também, né? Por que essas fintechs ou essas empresas, né, como eu falei, né, Veste Casa, ou Volkswagen, a Volkswagen vende carro, mas ela agora tem o Banco Voo, né, que é a fintech da Volkswagen. Sei lá, mais para frente vai ter um banco dentro do carro. Você vai entrar lá no banco, você vai conseguir comprar algum tipo de produto financeiro dentro da tela do seu carro. Isso vai acontecer, é uma evolução no mercado, né, que está assim, crescendo muito, né? E assim, acho que é isso, né? Eu não quero falar muito, acho que o Léo pode comentar um pouco também sobre isso, né? Fica à vontade, Léo. É diferente para a gente, né? Eu sou de uma época lá que eu comecei numa agência do Bradesco, esquina da JK com a Faria Lima, em São Paulo. Em 95 tinha 100 funcionários na agência. Uma agência de 10 mil contas tinha 100 funcionários. Hoje uma agência de 10 mil contas tem 10 funcionários. Naquela época o concorrente era o Bamerindos, o Real, o Itaú, o Bradesco, o Santander, né, Banespa, né, o Safra. Hoje todos os nossos concorrentes, cara, são Carrefour, Magazine Luiza, Rappi, Volkswagen. Cara, a gente está competindo num mercado que não tem mais só banco. A estrutura que o Lucas ajudou a desenvolver, e aliás, a Laivon, o Modal, foi um dos pioneiros nesse processo, né, na construção dessa tecnologia, possibilitou que a gente chegasse onde chegou hoje, né? Do tipo, qualquer empresa de qualquer segmento. Imagina, o cara tem uma base de 1 milhão de clientes. Esses caras transacionam aonde? Transacionam no Itaú, no Bradesco. Mas se o cara está fidelizado aqui comigo, ele só compra geladeira comigo, só compra móvel comigo, só compra eletrodoméstico comigo, por que não oferecer esse cara um cartão, uma conta corrente completa, simples, mas completa, um crédito pessoal, alguma coisa, para fidelizar ainda mais? Aí isso faz todo sentido hoje em dia, e isso daqui para frente vai se tornar cada vez mais comum. Ótimo. Para a gente já começar a encaminhar para os finalmente aqui, eu quero fazer um questionamento, um para o Lucas, depois um para o Léo, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da operação aí do Flow por intermédio do Léo, e eu queria que ele contasse um pouquinho de novidades, mas antes disso, eu queria fazer um questionamento para o Lucas, que a gente escuta muito falar, Lucas, aí sobre o lance do real digital, né, inovações nessa área de blockchain, né, eu até trouxe uma profissional de cripto para cá,
a Raquel Vieira para falar sobre esse assunto, né? Como você é um cara que está muito plugado em tecnologia, eu queria saber se isso é um ponto de discussão dentro do banco aí, se vocês falam sobre isso, e se isso de fato é algo que os profissionais do mercado eles tendem a se preocupar no âmbito de buscar informação e entender melhor como isso daí funciona. Qual que é a velocidade que isso está acontecendo, cara? Bom, aqui dentro do banco a gente tem falado sim sobre isso, né? A gente está sempre atento às novidades, do que pode acontecer com essas mudanças. Estão sendo feitos, né, no Banco Central os testes pilotos do Real Digital. Basicamente, né, o Real Digital ele vai ser ali uma cripto ou uma token, a gente pode falar que é uma token lastreada na moeda, no real. A gente está acompanhando como vai ser, deve lançar no final do ano ou começo do ano que vem essa moeda digital brasileira, né, chamada Real Digital, e ele vai ser ali um concorrente do Pix, por exemplo, vai ser um concorrente de pagamentos, porque ele é extremamente integrado à blockchain, ele tem as suas particularidades tecnológicas, enfim, né, então isso deve acontecer, ainda é um tema que está sendo muito estudado, né, esse mercado digital, de assets, né, digital, mercado financeiro brasileiro. A gente tem visto a CVM fazer um ofício há pouco tempo atrás sobre a parte de tokenização. A gente tem visto as exchanges no mercado também trabalharem com cripto de uma forma mais regulada, o Banco Central, a Receita Federal recebendo ali as informações que precisam para de fato ver e saber quem está comprando, quem não está comprando, com questões de fraude, lavagem de dinheiro. Então, está sendo pegado muito pesado em relação a isso, né? Mas é um momento de evolução, né? O Real Digital ele vai acontecer, as pessoas cada vez mais vão ter contas em exchange, vão ter as suas carteiras digitais, as suas chamadas wallets, né? De cripto, de tokens. Então é um mercado que vai acontecer e vai ser imposto aí também real digital, né? Como a digitalização lá na época da pandemia aconteceu, e aí através do Banco Central, pela sua autonomia, pelo seu incentivo disso, eu acho muito legal, inclusive. Então a gente vai ter novidades aí nos próximos meses, eu acho que vale a pena quem está ouvindo a live procurar sobre o Real Digital, ver aí vídeos sobre esse tema, estudar um pouco, porque ele vai acontecer, ele vai ser lançado, existem vários instituição financeira que está junto para desenvolvimento do produto. A gente fala muito em tecnologia blockchain, seria legal conhecer um pouquinho, entra lá, assiste um vídeo, ao invés de assistir aquela série hoje, amanhã, no fim de semana, assiste um vídeo sobre blockchain, assiste um vídeo sobre moedas digitais, sobre tokens, só para entender e estar a par. Inclusive, pode ser até tema de conversa quando você for falar com o seu cliente, quando você for conversar com o seu cliente, você pode falar sobre isso, né? E aí ter algum tipo de assunto, novidades para contar. Olha, quero contar uma novidade para você, está sabendo do Real Digital, né? Mesmo que seja uma coisa ainda que a gente não tenha certeza do que vai acontecer, mas deve acontecer sim, né? A gente sempre está atento, o banco está atento, né? O Modal sempre está olhando com novas tecnologias, com o que está acontecendo, né? Mas assim a gente não está tão à frente e isso vai acontecer aos poucos, né, no mercado brasileiro. Então, acho que o Léo pode falar um pouco mais sobre isso, acho que ele entende mais. Então, aí eu queria jogar a bola para o Léo, até que eu comentei que eu tive a oportunidade aqui numa visita do Léo aqui na minha empresa, falando um pouquinho da operação do Flow. Eu queria que você contasse para a galera, Léo, se o Flow já está trazendo essa tecnologia e está se beneficiando, e como está se beneficiando dessas tecnologias aí no teu business, no teu e no do FDIC também, até para que eu tenho certeza que o que ele vai falar aqui, né, se ele puder falar tudo, tem coisa que às vezes não pode falar, né, Léo? Mas se ele puder falar tudo, vocês vão ficar surpresos com alguns movimentos que são possíveis no mercado através dessas tecnologias e que algumas instituições já estão se beneficiando e gerando benefícios também para os usuários. Então, se vocês entenderem a estrutura, vocês vão ver que massa que é. Então, se puder contar aí, Léo. Tá. Bom, legal. É um ponto importante. O Lucas trouxe aqui, blockchain.
a gente gosta de reforçar com todas as pessoas que estão com a gente no dia a dia, que esse tema de blockchain, NFT, token, então, é um negócio que vai fazer, assim, num estalar de dedos, tudo vai fazer muito sentido para o nosso dia a dia daqui para frente. Então, é importante que a gente dedique tempo, sim. O YouTube tem muito conteúdo, eu acho que é uma pauta aqui, né, Antônio? Eu acho que você já vem se preparando para isso, para produzir conteúdos nesse sentido também para o time. Acho isso super inovador e super legal. A gente quis entender um pouco mais esse negócio de tokenização, falando de token específico, tá? Entre todos os ativos digitais, acho que o token, pensando aqui no negócio de banco e de FDIC, que é o fundo que tem por trás da estrutura aqui do Flow Banco, é um produto, é o que mais faz sentido. Por quê? Para quem é bancário aqui de PJ e conhece um pouco dos produtos de crédito, então a gente tem lá o desconto de duplicata, que é o mais tradicional, tem desconto de cheque, tem capital de giro com imóvel, tem uma série de coisas. Tokenizar um ativo é a possibilidade de fazer com que um bem tangível, um recebível, um imóvel, um carro, alguma coisa, se transforme num token. E ele tenha mais fluidez de passar de mão em mão, ele é menos burocrático. Então, imagina que quando você compra um imóvel, você tem que ir no cartório, você tem que gastar 7% do valor do imóvel para pagar um monte de imposto, pagar transferência, uma série de coisas, para passar imóvel de uma pessoa para outra, para fazer uma transação. E à medida que você tokeniza um imóvel, a fluidez que esse bem passa a ter, eu posso transferir para o Lucas apertando um botão, sem muita burocracia. O imóvel passa a ser propriedade dele. É um token que é único, só o Lucas tem o acesso. E eu posso passar isso para o Antônio, o Lucas pode passar para mim de volta, depois que eu quitar meu compromisso com ele, enfim. Então, tokenizar ativos hoje é uma forma de desburocratizar os processos relacionados a crédito e transferência de bens. É uma das vantagens. Mas, olhando aqui para o negócio de banco, é assim, o exemplo que eu gosto mais de usar é o do desconto de duplicatas, por exemplo. Então, eu sou um fundo, né? A gente tem por trás aqui da estrutura do Flow Banco o fundo, que é nosso sócio. Ele é um FDIC, e o FDIC tem por natureza pegar recebível de clientes e descontar e receber no vencimento e ter o risco, cobrar um juro por isso e ter um risco no negócio. Eu tenho a oportunidade, a gente fez esse teste por 2 meses, a gente tokenizou quase 4 milhões de ativos e foi uma surpresa muito positiva para a gente, porque a gente não sabia como era esse mercado, então a gente tem 2 players no mercado hoje que fazem tokenização de ativos dessa natureza, então a gente buscou um deles como parceiro, entregou a eles a duplicata, e aí ele pega essa duplicata e transforma num token. Aí, transformar isso num token, ele faz sentido quando alguém vai lá e compra esse token, investe nesse token uma grana para receber no futuro um valor maior do que ele investiu, e essa mecânica que acompanha a transformação do token é o grande negócio aqui da tokenização. Então, a gente não sabia ao certo, então tokenizar não era um mundo assim tão obscuro, pegar, duplicar, transformar no token, mas o que acontece depois disso? Quem compra, por quê? Faz sentido para investidor? O cara, se eu botar numa distribuidora duplicatas que eu descontei, que se transformaram em token, isso tem aceitação no mercado? Para nossa grata surpresa, teve, e muita. A gente chegou a botar num dia 800 mil reais, por exemplo, de duplicatas, de tokens oriundos de duplicatas que a gente descontou. Obviamente que não são duplicatas super selecionadas, de sacados super bem posicionados, passa por a Flow é especialista no processo de crédito, né? Então, os sócios fundadores, que são nossos sócios, eles estão há 30 anos nesse negócio de crédito, então a gente não desconta duplicata para qualquer cliente, então o que transaciona lá é super bem avaliado, tem uma área, uma equipe que faz todo o processo de checagem e tal. Então a gente transformou esse recebível em token e colocou numa plataforma para venda, e a gente chegou a vender 800 mil em menos de 20 minutos. Sim, tokens de R$25, tá? Então, olhando para a ponta, do ponto de vista do investidor, comprar um token, o que ele é? Ele é a maneira desburocratizar o acesso para investir em crédito. Então, tem gente que tem dinheiro sobrando, seja pouco ou muito, e quer emprestar esse dinheiro. Ele sabe que investindo num
num risco que ele tem um retorno razoável e pode vai ganhar um retorno de um juro maior, ele gosta de correr esse risco. Só que, cara, ninguém pode sair emprestando dinheiro na rua, né? Tá aqui, toma aqui dinheiro, me paga depois, tal. Isso não é uma prática comum. Quem investe em crédito não investe dessa maneira. Então, FDIC é uma possibilidade. Então, tem alguns FDICs, os nossos FDIC é fechado, mas tem alguns FDIC que são abertos. Você pode ir lá e comprar uma cota e investir num fundo de direitos creditórios. Mas a maneira desburocratizada de investir em crédito é comprando um token oriundo de uma duplicata, por exemplo. Então, eu peguei uma duplicata lá, que o sacado é a Saint-Gobain, e aí eu entreguei o dinheiro para o empresário que vendeu para a Saint-Gobain, eu pego essa duplicata e o risco dela é Saint-Gobain. Eu analisei, chequei, a mercadoria foi entregue, está tudo certinho. Eu transformo isso em token e dou às pessoas a possibilidade. Então, eu ganho um pouco menos na operação de crédito aqui como fundo, divido o resultado com quem vai investir e trago para o mercado a possibilidade de investidores comuns, pessoas físicas com tokens a partir de R$25, a investirem em crédito privado. É assim que a dinâmica funciona. E para o fundo é bom, porque à medida que eu pego esse crédito, esse risco que eu já dimensionei, eu pulverizo na operação de tokenização, recebo, a partir do que os tokens são vendidos, eu recebo esse ativo de volta e me compõe um caixa para emprestar esse dinheiro de novo. Então, o giro do fundo acaba ficando mais rápido. Então, é uma dinâmica que é simples, não dá para a gente transcrever ela aqui, não dá isso aqui pode virar uma aula, né, Antônio? Sim. Mas a dinâmica é mais ou menos essa, é para deixar vocês bastante curiosos com o assunto. O ponto aqui que o Lucas trouxe é: invistam o tempo de vocês conhecendo um pouco mais a fundo sobre blockchain, token, NFT e ativos digitais. O próprio Real Digital tem muita matéria aí produzida pelo Bacen, pelo próprio mercado, falando de como vai ser essa transformação de a gente ter dinheiro digital. Os Estados Unidos já tem dólar digital, muitos países já têm moeda digital, mas a gente está implementando isso agora. Vai ser uma revolução para o mercado e a gente acompanha, e os negócios acompanham essa revolução, trazendo essas alternativas de investimento, de aplicar o dinheiro de maneira diferente. Deixa eu perguntar um negócio para a audiência aqui, né? Porque quando o Léo me contou sobre essa parada do token, eu achei sensacional, né? Porque quando a gente entende da operação, para quem está estudando mais sobre o mercado financeiro, a hora que a gente introduz o assunto, talvez pareça um pouco complexo, mas não é, tá? É mais simples do que parece, mas é uma bela de uma oportunidade de investimento, olhando você como profissional, como pessoa física, mas mais do que isso, é importante que você entenda, porque isso também vai vir para o mercado. Então, quando a gente olha para o teu cliente que vai fazer uma construção de um portfólio de investimentos, muito provavelmente, em breve, você vai começar a olhar o portfólio do seu cliente e ele vai ter token lá dentro da operação, da carteira dele. Então, ele vai ter o CDB lá bonitinho, ele vai ter o fundo de investimento, ele vai ter a carteira de ações, fundos imobiliários, mas ele vai ter um pedacinho lá de token. Né? E muitos de vocês talvez nem tenham escutado, nunca tinham escutado antes do Léo falar aqui sobre essa questão de tokenização. Tá? Então, eu queria fazer um convite, e aí queria saber se você topa, se você tocar, nós vamos fazer um negócio aqui meio que a toque de caixa para esse trem funcionar. Tá? Vai além desse congresso, a gente fazer uma aula sobre token. Como que é o operacional disso tudo, tá bem? Sem custo nenhum, isso aí vai depender do Léo se ele topar ou não, tá? Claro que topar. Como que isso daí funciona, como você, pessoa física, pode investir, quais são as soluções que existem, né? Já tem token, eles conseguem investir em token do Flow já ou em breve isso daí vai ser possível? Não, a gente até tem uma questão estratégica aqui por trás, eu acho que faz sentido até comentar. Então, eu comentei que tinham 2 empresas no mercado fazendo esse trabalho de tokenização e tal, a gente se aproximou, mas a gente conheceu um grupo de empresários há pouco tempo que estão investindo muito em conhecimento, em tecnologia, e estão trazendo ao Brasil uma terceira opção, e acho que é a mais completa, porque traz não só tokenização, um pouco de tudo que o Lucas falou aqui de exchange, de criptomoeda, tal, um negócio bem complexo. A gente se aproximou bastante dessa empresa. A gente está construindo junto aqui um processo mais fluido de tokenização e a gente está segurando aqui os tokens para iniciar uma jornada nova em breve com uma nova empresa que vai ser assim, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso, um case de sucesso no mercado, uma startup e tal. E
E a gente está construindo, inclusive, nessa dinâmica, a gente está construindo processos, o que nos ajuda a, de repente, fazer um bate-papo com a tua audiência aqui, com a tua galera, para falar um pouco mais sobre isso. A gente debruçou sobre os processos de tokenização, o que seria mais fácil, o que seria mais fluido, como é que o cliente vê, como pensa. Essa experiência de 4 meses para a gente aqui tokenizando fez muito sentido. Então, acho que em breve a gente vai ter boas novidades aí, vai ouvir bastante coisa legal sobre essa empresa. Você topa dar uma aula exclusiva para quem está aqui nessa live de hoje, até para quem estiver assistindo a reprise, sobre token, né, para vocês entenderem mais do assunto e quiçá lá, se vocês gostarem do negócio, quando a Flow viabilizar isso, vocês poderem investir, né? Isso aí, porque assim, eu como investidor, né, eu falo que a gente tem que buscar fazer uma boa alocação e uma boa diversificação dos nossos investimentos. A gente tem que saber o que está acontecendo no mercado e como que a gente pode ter um bom retorno com ativos que trazem um grau de segurança legal para o nosso patrimônio, né? E eu, conhecendo sobre token e como que é a operação, né, hoje eu me sinto confortável de botar a grana ali e ter um retorno acima da média, mas muitos, por falta de conhecimento, não fariam. E mais do que isso, acho que a gente transcende essa questão, né, do ganho financeiro, a gente fala do ganho intelectual mesmo, de você compreender, porque tem coisas, né, está sendo falado como a renda fixa digital, né, estão falando nisso, né, agora é a renda fixa digital, né, o token, de vocês compreenderem como que é essa dinâmica, o porquê que falam sobre esse negócio de renda fixa digital e como que é toda a operação. Então, eu mandei um chat aqui pro Augusto, você fez? Fez? Então é o seguinte, ó, o Augusto fez um grupozinho no WhatsApp e ele vai postar aqui nos comentários, tá? Quem quiser participar de forma gratuita, aí o Léo vai estar junto com a gente, então, aí a aula vai ser, vou ver a agenda do Léo aí quando ele pode, a gente marca, entra no YouTube aqui, dá aula, então, aí vocês vão aprender, vocês vão ficar lá no grupo e quando sair token da Flow, a gente avisa lá e aí vocês vão poder se beneficiar disso, tá? Aqui fica você solta aí no grupo? Ó, o Augusto vai mandar aí, entra lá, mas vai ficar quietinho lá, tá? Vai entrar lá no grupo do WhatsApp e vai ficar quietinho. Apareceu. Ó, então, ó, tá aí, vai entrar, tá fechado. Deixou fechado lá, né? Senão o povo vai começar a mandar um monte de coisa lá. Deixou? Tá fechado o grupo lá. Vocês entram. E aí, quando eu fechar a data com o Léo, a gente manda lá e vocês se organizam e participam e acaba virando um caminho de discussão. Depois que vocês compreenderem, um caminho para a gente discutir sobre o assunto lá e vocês se beneficiarem aí desse ativo que já existe, já é real e vocês podem estar junto de uma empresa séria no mercado. Muito legal. Já começou? Ó, diz que a galera já começou a entrar. Ih, já tá lotando o grupo já aqui, ó. Então, quem não entrou, lascou, hein? Vai ficar para trás aí. Clica logo. Ó, queria agradecer a presença de vocês dois aqui, tá? Eu falei no começo, e isso é verdade, não é fácil, porque eles têm agendas lotadas. O Lucas estava fora do país, chegou ontem, né, Lucas? E tá aqui hoje com a gente, trocando ideia, e eu falei isso durante essa semana, na semana passada, né? O Vitor estava na sexta-feira, o pai dele na UTI com AVC e ele estava dando aula para vocês, né? Então, quando a gente traz profissionais e eles aceitam vir, é porque eles têm um compromisso em ajudar pessoas, em transferir conhecimento para vocês. Então, a gente tem que valorizar muito o tempo que eles estão dedicando aqui, que não cobraram nada para isso, estão doando tempo, deixando de estar com a família deles para estar aqui conversando com vocês. Então, eu queria que vocês, de forma calorosa aqui, mandassem no chat um agradecimento para esses dois gigantes aqui. Uma outra coisa que eu quero pedir para você também, né? Massageia o nosso ego aí, né? Massageia o nosso ego. Tira um print dessa tela aqui, e aí tu vai postar lá, já fizeram isso na aula do Frank, do Vitor, tira um print, e aí posta lá no teu Instagram, tá? Posta no teu Instagram e marca o Lucas, marca o Léo e me marca. Vamos colocar os arrobas deles aqui para vocês se conectarem. Aliás, recomendo que vocês sigam-os, tá? Então, do Léo, como que tá o seu lá, Léo? Léo Morales. Léo, não tem ponto, né? É Léo Morales, né? Léo Morales, tudo junto, O meu é Lucas Montanini, tudo junto. Ó, Léo Morales e... Então tá aqui, ó. Agora nós vamos fazer pose de galã de quermesse aqui, nós três, tá?
O que é pose de gala de quermesse? Nem eu sei, mas eu inventei isso sexta-feira passada. Faz qualquer pose aí. Faz qualquer pose que o povo vai tirar print aí e vai aparecer. Se ficar feio, a culpa é sua que fizeram a pose feia aí, tá? Então, galera, nós vamos fazer a pose de galã de quermesse aqui. Vocês tiram o print aí e reposta a gente lá. Então, bora! Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Ó, seguinte, palavra-chave da aula de hoje é inovação. Beleza? Inovação é a palavra-chave. Falta uma palavra-chave para vocês completarem o ciclo e terem acesso ao certificado. Isso conta também para quem estiver assistindo a reprise. E só para a gente fechar o encontro de hoje, deixar o jabá aqui, nós estamos em fechamento de turma do nosso MBA. Tá? Se você quer esse nível de profundidade de conhecimento de mercado financeiro, produtos, entender mais como que você pode ter visitas mais profundas, conversas mais profundas com o seu cliente, isso passa por ter conhecimento profundo sobre o que é importante para ele e como os produtos ajudam. O MBA, que a gente liberou aqui, é a única turma de 2023, ele consegue mapear todas essas dores que vocês têm. É um investimento muito pequeno na sua carreira, muito pequeno, mas que vai trazer um retorno muito significativo, muito mesmo. E eu não estou falando nem pelo título de MBA com reconhecimento de MEC, que é, mas é o que você vai trazer de resultado, o que você vai conseguir conquistar de performance com o que você vai desenvolver ao longo do caminho, tá? Eu deixei o link fixado aqui nos comentários, nós já estamos em vias de fato de fechamento de turma, então assim, se te falta uma vírgula para você entrar, para você fazer a sua inscrição, clica lá no link, preenche o formulário do pré-checkout, que é o formuláriozinho que, quando você clica no botão para se inscrever, ele abre. O meu time está de plantão aqui para tirar todas as suas dúvidas, não só hoje, mas para quem estiver assistindo a live e depois acabar clicando, às vezes de madrugada, tem gente que chama de madrugada, amanhã cedo o time vai te atender. As meninas estão conseguindo fazer umas coisas que até Deus duvida para ajudar aí, tá? Até Deus duvida. Teve um lá que fez até antecipação do FGTS para conseguir fazer o MBA. Mas sabe o que eu gosto de contar essas coisas? Porque quem quer, Lucas e Léo, dá um jeito. E quem não quer, arruma desculpa. Perfeito. E eu gosto de falar também que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, se você está comprometido em jogar um jogo de outro nível, como vocês me falaram no primeiro encontro, que é subir de nível, você precisa fazer esse investimento em você. Então, clica lá e veja como que você pode fazer para viabilizar a tua entrada no nosso MBA. Lucas e Léo, obrigado pela participação. Deixa a palavra final para vocês. Lucas, faça o fechamento aí, depois o Léo, para a gente encerrar o encontro aqui. Bom, agradeço, Antônio, a oportunidade de poder falar com você, falar com esse público aí. Fico à disposição, quem quiser me adicionar aí no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn eu sou bastante ativo também ali, mais em questão de negócio, mas no Instagram eu faço algumas postagens também sobre empreendedorismo e fico à disposição de vocês também. Entrei no grupo lá, eu quero fazer uma aula de tokenização aí com o Léo, aprender um pouco. Quando tiver essa oportunidade, quero estar junto aí nessas aulas. E agradecer. Obrigado aí pelo convite e tamo junto aí. Muito bom. Léo? Legal. Cara, eu quero te agradecer muito por esse convite. É a primeira live assim que eu participo. Tudo é muito novo para mim, mas foi muito legal estar aqui, poder contar um pouco da experiência, das coisas que a gente viveu no dia a dia. Cara, quando você fez o convite oficial ali, que você me mandou o flyer e tal, eu botei no meu Instagram, e que legal, eu quero te dar parabéns pelo trabalho que você faz, a tua empresa é muito séria, né? Um conteúdo bem legal que você produz, preocupado genuinamente com o desenvolvimento das pessoas. Muita gente que eu conheço, obviamente de banco, né? Porque a maioria das pessoas que eu sigo, que me seguem no Instagram, são bancários, né? Que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Muitos os feedbacks foram super legais, assim, puta que legal, você vai estar com o Tony, ele é massa, puta que legal, tô muito feliz, depois manda o link, eu quero assistir. Eu fiquei muito feliz, cara. Então, assim, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, foi muito legal estar aqui, falar com o teu público, conhecer aqui um pouco do teu modelo de vídeo, de aula, a iniciativa foi genial, e parabéns pelo trabalho que você faz, cara, que é bem legal mesmo, e eu tenho certeza que ele é super assertivo ali para quem quer de verdade se desenvolver, crescer e ter sucesso.
Muito bom. A gente vai medir o quanto vocês gostaram dessa aula aqui pela quantidade de print e compartilhamento que vocês fizerem. Se não tiver ninguém, nós vamos ficar tristes aqui, tá? Nós vamos sentar os 3 na guia e vamos chorar junto, tá? Na Rua da Amargura. E do nosso jeito descontraído, a gente vem trazendo aí o conhecimento para a galera. Espero que vocês estejam, de fato, gostando aqui do que a gente está trazendo nesse congresso. De fato, é uma preocupação genuína da nossa empresa em atualizá-los. Obviamente, a gente está aproveitando a oportunidade para abrir a turma, né? E eu falo que um congresso desse, no modelo que a gente fez, é uma grande peneira, né? Porque a gente vê no primeiro encontro um volume grande de pessoas, né? De curiosos, tinha quase 700 pessoas no primeiro encontro, mas aí eu percebo um público fluido, que foi consistente ao longo das lives. E eu vejo pessoas me mandando mensagens no privado, falando assim, cara, eu não vou conseguir, se justificando, achei genial, top demais isso. Cara, não vou conseguir estar presente ao vivo, mas eu estou só te avisando, mas eu vou assistir a reprise. E eu não pedi para ninguém me dar satisfação, mas eu fico feliz de receber esse tipo de mensagem, porque mostra que está sendo importante para vocês. Então, mostra que a gente acertou aí realmente em movimentar e trazer essa galera toda aí para ajudar vocês. Então é isso, ótima noite para vocês. A gente se vê na sexta-feira com a Beatriz Vital, falando sobre o sucesso do cliente. Eu acho que é um tópico também muito bom para fazer o fechamento de tudo isso, para vocês entenderem o que tem de novo, quais são as estratégias que vocês podem colocar aí para vigorar na gestão de carteira de vocês, com foco no sucesso dos seus clientes. Fala a verdade, é ou não é incrível conteúdos como esse que você acabou de assistir? Você precisa ter essa experiência ao vivo e imersiva. Você é o nosso convidado de honra. Clica aqui no link abaixo e garanta o seu ingresso.